Vai viajar? Leve um cartão do BTG Pactual. Com ele, o IOF é zero em compras internacionais. Quem espera mais de um banco merece o BTG. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou o Thiago Salomão, fundador dessa empresa, que hoje recebe dois convidados que eles já vieram várias vezes aqui, mas é a primeira vez que eles vêm com uma companhia e um fazendo companhia para o outro. Coisa maravilhosa. Marcos Troirro e Professor Roque, dois grandes sucessos quando a gente fala de geopolítica, de cenário mundial. Eles vão estar aqui juntos. Vamos ver como é que vai ser essa mistura. E eu não estou sozinho, estou ao lado dele, Leopoldo Rosa, nosso editor de conteúdo, o responsável pela The Report, a super revista do Market Makers. Lepo, bem-vindo a essa bancada aqui. E tá preparado para esse papo? Obrigado, Salomão. Obrigado pelo convite. Estou preparado, vamos embora. E como tá a próxima The Report? Vai ser qual é o tema? Cara, The Report lançou a nova edição ontem. Opa, já lançou ontem? É verdade que a gente tá gravando. Lançamos ontem. E é o especial Criptomoedas. Tudo que você precisa saber para investir no mercado cripto tá lá na edição desse mês de The Report. Maravilha, custa só R$14,90 por mês. R$14,90 por mês. Quem assina leva todas as edições anteriores. A gente já tá na quarta edição, essa? Estamos na sexta já. Sexta edição aí, eu tô bem de conta, hein? E ainda ganha 2 livros. Ganha 2 livros já? Ainda tem a promoção dos 2 livros? Então, não tem por que não assinar o The Report. Link vai estar aí na descrição. Mas, bom, vamos lá. Roque e Troirro dispensam apresentações, né? Já são, né, o Roque, professor, cientista político, escritor e palestrante. O Troirro, diplomata, cientista social e ex-presidente do Banco dos BRICS. Sempre que vem ao Market Makers, eles trazem muitas conversas interessantes e hoje a gente vai poder ver eles debaterem aqui ou terem essa troca, essa complementariedade de ideias. Mas antes do papo, né, não existe podcast grátis, então pegar aqui da minha carteira, o nosso primeiro patrocinador, BTG Pactual. Eu já usava o cartão do BTG bastante, agora já tenho motivo para usar ainda mais, porque desde agosto tem tarifa zero de IOF em compras internacionais no crédito e no débito aqui com o BTG. Eu tô aqui com o meu Ultra Blue e além de todos os benefícios que tem, né? Sala VIP, desconto no terminal do BTG, cashback. Então, quem espera mais sua viagem merece um BTG e quem espera mais de um banco também merece um BTG. O link tá aí na descrição se você quiser receber esse cartão lindo que nem o meu aqui. E também os nossos amigos da MaisMu, que já estão aqui preenchendo a mesa, como vocês podem ver aí. Tem as barrinhas de wafer aqui com proteína, tem o pré-treino, tem o whey protein, tem creatina, tem tudo da MaisMu. Nossos parceiros que já eram companheiros Market Makers do lado de fora das câmeras e agora também do lado de dentro. E também tem muita conexão com a gente porque eles são a primeira empresa listada na B4, a Bolsa de Acesso. Então você pode virar sócio da MaisMu, é só você comprar as ações da MaisMu que estão ali na B4, negociada toda quarta-feira pelas corretoras da Genial e do Itaú. E, bom, nossos convidados aqui, dá licença eu pegar o presente deles aqui. Vocês não saem de mãos abanando. Já ganharam o kit da MaisMu? É a primeira vez que vocês ganharam? Pô, parabéns. Então, ó, tá aqui o seu Roque, tá aqui o seu Troirro. Aí tem várias coisas. E se puder, Roque, me passa o cupomzinho dourado que tem aí. Aqui. Só para você ver que esse cupom dourado aqui, ó, me dá licença. Esse aqui, cada um tem 5 cupons desses que tem R$100 para fazer uma compra. Então vocês podem presentear pessoas que vocês gostam para fazer compras na MaisMu e poder aproveitar o ticket dourado da vaquinha. Obrigado. Belíssimo. MaisMu sempre abrilhantando, deixando o pessoal mais confortável antes de começar o papo. Vocês já ouviram falar do VW Sign & Drive? É o programa de assinatura de carro oficial da Volkswagen e que está com ofertas exclusivas para a Blue Friday. É isso mesmo. O negócio é o seguinte, você assina um carro 0 km, sem entrada, sem burocracia, com proteção, manutenção preventiva, IPVA e documentação, tudo incluso na parcela. É prático, rápido e tem um descontão da Blue Friday. Se você quiser conferir, tem o link na descrição ou você pode digitar vwsigninddrive.com.br e aproveite essa super condição.
E temos também os e-books, né? Aliás, é verdade. Fala aí, Lepo, você que montou, né, o e-book com as indicações de leitura do Rock do Troirro. Pois é, dessa vez a gente fez algo diferente para entregar como extra do episódio. E aí, professor Rock, Marcos Troirro, trouxeram pra gente quais são seus livros de cabeceira, os livros que eles indicam para os ouvintes do Market Makers. A gente montou um e-book com pequenas resenhas e todas essas dicas, então você pode acessar, tá aqui no link que tá na descrição do vídeo, você clica lá e você acessa o e-book com as indicações de livros do professor Rock, do Marcos Troirro. Tem livro de geopolítica, tem biografia, tem muita coisa legal que eles indicaram pra gente. A gente montou um material extra pra quem nos acompanha hoje. Pô, que maravilha. Então isso de graça, obviamente. De graça, 0800, e já dispensa a necessidade do ping-pong no final. A gente vai poder falar de bastante coisa aqui. Nem vai precisar pedir dica de leitura no fim. Se você quiser as dicas de leitura, estão lá no e-book já. Bom, maravilha. Meus queridos, eu vou começar com uma pergunta mais aberta. Depois a gente pode falar... Queria falar sobre a Argentina. A Argentina pode falar também, mas eu queria mais falar da Venezuela, toda a tensão com os Estados Unidos, o tarifaço, né, acho que foi o tema mais importante desse ano. Mas eu queria começar esse papo querendo saber de vocês como é que está a temperatura do planeta. Eu não estou aqui falando em COP30 feelings, estou falando mais em geopoliticamente falando. Dos eventos que aconteceram esse ano até esse finalzinho de novembro, a temperatura do planeta aumentou ou a temperatura do planeta diminuiu em termos geopolíticos? 2026 é o ano, 2025 e 2026 é a virada do ano, que representa aquilo que a gente poderia chamar de a metamorfose do ESG. Né? Esse conceito de ESG apareceu em 2004, 2005. Povoou a vida das empresas e da agenda internacional, e ele é o resultado das iniciais das palavras em inglês Environment, Social and Governance. Ou seja, meio ambiente, social e governança. Eu acho, professor, que nós estamos indo para um mundo do ESG 2.0. E de economia, S de segurança e G de geopolítica. Esse ESG 2.0 passou a ser um filtro muito mais determinante da atuação não apenas de governos, mas também de entidades empresariais. Eu não sei se eu cheguei a comentar das trocas de WhatsApp com o Thiago, mas eu tenho um conhecido em inglês que trabalha em uma grande empresa de recrutamento, headhunters, né, como se diz. E outro dia, Thiago, ele me disse que tinha 4 posições abertas, ele estava me escrevendo de longe, 4 posições abertas para o cargo de CGO. Eu falei, CGO, né? Quer dizer, você tem o CEO, você tem o CFO, você tem o CMO, você tem o Chief Technology, CTO, CTO da CGO, para entender o que é. É o chefe da área de governança, o principal funcionário da área de governança, da estrutura administrativa. É o Chief Geopolitics Officer. Olha lá. Ou seja, dentro da própria estrutura empresarial, você passou a olhar as coisas com a lente da geopolítica. Né? Então, veja, você é um banco, ou você é uma empresa de mineração, ou você é uma empresa do setor de tecnologia. Essencialmente tudo vai passar por uma consideração geopolítica. Então eu diria o seguinte, não é necessariamente uma mudança de temperatura. Né? Temperatura nos atributos, mas você também tem mudança, por exemplo, da topografia, você tem mudança da atmosfera, tem várias coisas que estão acontecendo nesse novo ambiente que nós estamos vivendo. Talvez o mais importante deles seja essa, mais uma vez, ascensão, né, dos temas geopolíticos, geoeconômicos, para usar uma formulação que eu gosto sempre de repetir, né? Está fazendo 20 anos que o Thomas Friedman publicou O Mundo é Plano, que era um mundo intensivo em globalização. Quando nós saímos de um mundo intensivo em globalização, estamos no mundo intensivo em geopolítica. Acho que Marcos, ele colocou o olhar mais macro de todos. Assim, a visão da tendência maior, e eu concordo 100%. Eu ouvi a sua pergunta num tom mais esse ano. E eu acho que esses movimentos todos que o Marcos descreveu muito bem, eles são movimentos que já começam na pandemia e se consolidam na invasão da Rússia à Ucrânia. Então, sim, a geopolítica chegou para ficar. A geopolítica é um fator determinante nas relações econômicas, né?
Não existe você olhar mais para o mundo pela ótica pura econômica. E o que é olhar pela ótica pura econômica? Você olhar e falar assim, quero fazer negócio comercial com alguém. E aí eu vou olhar quem vai me entregar, né, o produto na qualidade X, no prazo tal e, principalmente, com o preço que eu quero. Esse mundo que o Troijo está trazendo, ele é um mundo onde esse fator econômico não é o determinante. Eu vou ter que olhar para o risco geopolítico, para que tipo de exposição geopolítica tem ali. Por isso que surgiram todas aquelas estratégias da cadeia global de valor que falam de decoupling, China Plus One, friendshoring, nearshoring. São estratégias, no fundo, geopolíticas onde você traz o elemento da geopolítica na tomada de decisão e não está só olhando para ganho, para preço, para fatores puramente econômicos. Acho que isso, assim, para mim ficou consolidado mais ainda, mas eu concordo com você totalmente. Eu estava mais pensando nesse ano, né? Porque esse ano eu acho que tem alguns marcos importantes. Primeiro, a chegada do Trump no poder, e acho que não dá para a gente esquecer. O Trump tomou posse dia 20, 21 de janeiro. Nós estamos hoje, 21 de novembro. Então, estamos falando aí de 11 meses só de governo Trump. 11 meses, o que aconteceu? Nós temos mais 3 anos, não deu nem um ano, na verdade. Então, acho importante a gente lembrar, né, dessa retrospectiva, já que nós estamos chegando no final do ano, já fazer essa relação. Então, são 11 meses só, nem um ano de Trump. E o que aconteceu nesse ano? Aconteceu muita coisa. Eu acho que em alguns lugares a temperatura aumentou. Em alguns teatros, algumas regiões, alguns temas, a temperatura aumentou. Em outros, acho que a temperatura ela diminuiu. Acho que, por exemplo, né, de falar de um caso específico, acho que o Oriente Médio é um lugar onde as estratégias do Trump deram certo. Não se resolveu o problema por completo, a gente eventualmente pode falar disso, mas acho que ele foi bem sucedido na maneira como ele conseguiu diminuir um pouco ali. Acho que eventualmente na Venezuela, dependendo do que acontecer, também pode dar certo. Mas acho que a situação com a Rússia e com a China, elas estão mais quentes e mais perigosas. Então, não foram resolvidas. Então, a falta de consistência na política do Trump mostra que em alguns pontos ele acerta e outros ele erra. No meu entendimento, assim, né, do ano inteiro, talvez o maior erro de todos tenha sido o tarifaço. Não pelo que a gente já debateu aqui em outra ocasião, que é o diagnóstico, a necessidade de tratar esse assunto com extrema relevância e seriedade. Diagnóstico o Trump acerta. Problema do desequilíbrio comercial do mundo, ele acerta. A necessidade de você ter que tratar daquilo porque aquilo é sério, ele também acerta. O remédio, para mim, ele errou, que é o tarifaço. E, óbvio, a maneira como ele conduziu o remédio também errou, que é a maneira como ele tratou os aliados e as alianças tradicionais. Então, e o tarifaço, ele expõe uma vulnerabilidade geopolítica americana que sempre existiu, dadas as condições econômicas, fiscais, comerciais, déficits e tal, né? A crença na potência do dólar. Eu acho que ele pegou esse problema que está lá na frente, sempre jogado para frente, mas que o mundo vai pedalando, porque a economia americana continua crescendo e não tem uma outra alternativa. E ele trouxe a valor presente. Então, ele expôs o dólar, ele expôs a confiança na credibilidade americana, ele abriu uma ferida que o mercado pode buscar para lucrar, e isso coloca os Estados Unidos em xeque. Não por fundamentos, mas talvez porque ele criou uma exposição. Você concorda com essa visão do tarifaço, Troijo, que foi talvez o maior erro aí desse balanço de 2025, embora muita coisa ainda possa acontecer? Veja, para nós classificarmos como um erro, nós temos que tentar identificar qual era o objetivo, qual era o ponto de partida, né? Então vamos supor que o objetivo seja reindustrializar os Estados Unidos, ou enfraquecer a China, ou manter o dólar como referência
internacional de reserva de valor ou a centralidade do sistema de pagamento SWIFT. Então, quer dizer, são vários objetivos aqui, né? Vamos supor que o objetivo seja manter a preponderância dos Estados Unidos no que alguns chamam de ordem global, né? Você sabe que o Stephen Kotkin foi professor de Princeton, hoje ele está lá em Stanford. Ele diz que desde 1871, que é quando o mundo foi testemunha ocular de um eclipse razoavelmente raro na história econômica da humanidade, que é quando um país ultrapassa o outro na condição de maior economia do mundo, 1871, e onde que os Estados Unidos ultrapassam a Inglaterra como a maior economia do mundo. De 1871 até hoje, faça chuva, faça sol, mais protecionismo, menos protecionismo, guerra externa, guerra interna, os Estados Unidos têm 25% do PIB global. Um quarto. Você tem 350, hoje, né, a conta é assim, você tem 350 milhões de pessoas de um planeta que tem 8 bilhões de pessoas, que tem um quarto de tudo aquilo que é geração de riqueza. Né? Aliás, nós teríamos uma série de argumentos para dizer que os Estados Unidos não têm um problema, não tinham um problema e, portanto, nem precisavam ter ido à clínica para fazer um diagnóstico. Você tem uma economia que está indo para 31 trilhões de dólares, você tem, para fazer uma referência mais recente, né, pegar 2008, que é o ano do derretimento do Lehman. Em 2008, se você pegasse a renda per capita na zona do euro, a renda per capita dos Estados Unidos, a renda per capita dos Estados Unidos era 10% maior do que a renda per capita na zona do euro. Hoje a renda per capita dos Estados Unidos é o dobro da renda per capita na zona do euro. O estado mais pobre dos Estados Unidos, o menor PIB per capita, né, PIB nominal, dólar nominal, que é o PIB do Mississippi, é maior que o PIB da Itália, é maior que o PIB da Grã-Bretanha, é maior que o PIB da França, é maior que o PIB do Japão. Então, será que eles realmente têm um problema? Agora vamos supor que você queira que você entenda, e aqui, professor Roque, eu estamos com a percepção de que a geopolítica se tornou preponderante na determinação das estratégicas. Então não é só o jogo econômico, que você quer conter eventualmente a ascensão de um adversário que é a China, né? ou eventualmente de outros adversários. Aí você vai perguntar o seguinte: será que a utilização de tarifas é o melhor instrumento? Né? Eu acho que não é. Isso não é contra um ou contra outro país. É o fato que é o seguinte: não existe país do mundo que tem tantas empresas multinacionais quanto os Estados Unidos. Então, veja, se no limite você tem uma empresa de capital majoritariamente americano que está produzindo na Malásia e está vendendo para a Alemanha, do ponto de vista contábil, isso significa exportações da Malásia e importações alemãs. Se é uma atividade lucrativa, ela está pagando dividendos para acionistas que estão majoritariamente nos Estados Unidos. E você mantém nos Estados Unidos atividades de pesquisa e desenvolvimento, marketing, planejamento estratégico, você deixa, digamos assim, o chão de fábrica, né, a planta fabril para outros países. Ora, se de repente você tem que desmontar essas redes globais de valor, reconstruí-las a partir de uma vertical no território americano, onde a taxa de desemprego já está abaixo de 4%, quase pleno emprego, salários sobrevalorizados. Não é todo mundo que quer ir trabalhar na indústria, as pessoas querem trabalhar no setor de serviço ou querem trabalhar enfim, no setor de serviço, economia criativa, economia de tecnologia. O sujeito não quer voltar a fazer tênis e calça jeans. Então, minha impressão é que no longo prazo, isso vai gerar, queda de lucratividade, menos dividendos a pagar, vai machucar o desempenho de empresas em bolsas de valores. Agora, as tarifas não são a única coisa que está acontecendo. Aliás, eu diria o seguinte, que do ponto de vista dos efeitos sobre o Brasil, sobre a economia brasileira, há outra dinâmica em curso que é muito mais impactante do que a política comercial americana. Porque é o seguinte, os Estados Unidos estão num drive, professor, dramático de desburocratização, desregulamentação e corte de impostos. Então, se hoje você tem uma série de empresas que querem diminuir a sua exposição, por exemplo, à China, Rússia não é opção, a União Europeia com uma série de dificuldades, desempenho de investimento no continente africano é muito difícil. Então, que bacana, o Brasil aqui tem uma chance espetacular de atrair investimentos. Agora, se você tem a maior economia do mundo, que está cortando impostos, está desburocratizando, está desregulamentando, tem a carga tributária hoje menor que a economia brasileira, essa economia aqui virou uma bomba de sucção de liquidez, e mesmo de investimento direto de longo prazo, e isso, na minha opinião, prejudica mais o Brasil do que os 40 bilhões de dólares que ele exporta por ano para a economia americana. Agora, o tarifaço, de alguma maneira, vocês acreditam que teve um efeito de sacudir a ordem com que as coisas são feitas? Porque a impressão que a gente tem é que a tarifa ela é uma ferramenta
mas a consequência dela foi muito além de restringir ou limitar a venda de produtos de um país para o outro. Quer dizer, houve uma reorganização do comércio global a partir disso, fora Estados Unidos. Quer dizer, a China se reorganizou de uma outra forma com o Brasil, que se reorganizou de outra forma com a Índia. Houve uma reorganização provocada pelas tarifas, que eu não sei se estava no radar do Trump quando ele começa com isso. Olha, acho que sim, mas isso é a consequência da geopolítica, né? E, na verdade, eu entendo que a discussão da tarifa, ela veio porque tem um diagnóstico de um desequilíbrio comercial, e esse desequilíbrio comercial, ele está fundamentado num risco geopolítico para os Estados Unidos. E aí, né, o Kennedy, quando ele escreveu Ascensão e Queda dos Grandes Impérios, ou das Grandes Potências, ele já demonstra que uma nação que não tem uma indústria forte, ela não tem indústria de defesa. Se ela não tem indústria de defesa, ela não é uma potência militar. E é exatamente isso que está acontecendo com os Estados Unidos. O nível de desemprego, ele é baixíssimo, mas o nível de desemprego num setor tão estratégico quanto o da indústria, ele é alto. E aí os Estados Unidos se desindustrializar é um risco geopolítico, não é um risco econômico. Você não ganha uma guerra se você não produz navio, avião, submarino, porta-aviões, munição, nada disso. E assim, esse movimento ele nasce pela percepção que os países têm, principalmente os Estados Unidos, de uma dependência excessiva. E eu sei que quando a gente olha para esse problema ou para essa questão do ponto de vista econômico, todo mundo vira e fala assim, comercializa com outro, interdependência. Mentira, não tem interdependência. Muito raro se encontrar interdependência econômica. As próprias leis econômicas de mercado, de oferta e demanda, mostram se uma relação é de interdependência verdadeira. Interdependência no sentido de paridade real, né? Então, o Brasil tem interdependência com a China na área do minério de ferro? A gente tem que fazer duas perguntas. A primeira é, né, acho que a gente já falou disso da outra vez, a China tem de quem comprar tanto minério de ferro que não do Brasil? Se a resposta é sim. E a segunda pergunta é, e o Brasil? Tem para quem vender tanto minério de ferro que não a China? E a resposta é não. Não existe interdependência na relação Brasil e China nesse quesito. Existe dependência. E o que os Estados Unidos começaram a perceber é que existe sim um monte de dependências nessas relações comerciais. E aí, quando os Estados Unidos mexeu em tudo isso, todo mundo já estava atento, mas ninguém fazia nada, ou não conseguia fazer algo muito drástico. E aí o mundo inteiro começou a olhar para as suas dependências, para os seus medos e riscos. Claro, aqui no Brasil a gente não está fazendo isso, porque a gente não tem planejamento estratégico, não tem visão de longo prazo. Mas eu concordo com o Troirro. Nós temos uma janela de oportunidade única para o Brasil. Tem um redesenho das cadeias globais de valor determinado por essas questões de consequências do tarifaço ou da guerra comercial, que estão ligados com as dependências estratégicas e geopolíticas. Agora, a pergunta é, o Brasil vai tirar vantagem desse redesenho? Eu não acho que os países só vão vir bater na nossa porta e falar, olha, Brasil, estava observando, vocês são grandes, vocês são continentais, vocês têm uma população imensa, vocês têm energia em abundância, vocês têm um monte de critérios, vocês estão geograficamente longe da briga, da explosão, do problema. O Brasil tem que ir atrás, né? O Brasil tem que bater na porta. Eu não vejo isso acontecendo. Mas eu diria que, assim, resumindo o que você colocou, sim, existem essas outras consequências, mas elas já estavam na conta do risco da dependência, vírgula ou barra geopolítica. Léo, excelente pergunta. Já anotei aqui para não esquecer, para a gente entender como o Brasil se insere nisso. O Roque também falou, poderia falar mais depois sobre o Oriente Médio, mas só para a gente pegar toda essa parte inicial, olhando para 2027, o que a gente pode esperar? 7 ou 6? 6, lógico. Eu tô... Falei, pô, quer pular 26 inteiro, 26, tá pensando muito a frente. 26 vai ser importante. 27, vamos ver o que vai acontecer em 27. Mas olhando para 2026. E também 2027, se quiserem. Como é que fica essa questão do tarifaço? Pensando Porque eu só fiquei pensando assim, né? O Trump cometeu um grande erro. E
O Troirro complementou falando da questão do diagnóstico e tudo mais, mas quais as consequências práticas que a gente pode ver nas relações geopolíticas em 2026? Dá para já fazer um desenho disso ou ainda tem que esperar os dados rolarem para ver o final do jogo? Você tem um efeito que eu chamo de romance entre os bicudos, né? Você sabe que a sabedoria popular no Brasil diz que 2 bicudos não se beijam, né? Tiago, tá cheio de bicudos se beijando, né? Você vê o Japão e a China que têm inimizades, enfim, rixas históricas, voltaram a conversar, embora a nova primeira-ministra do Japão reacendeu uma luz amarela, né, para as ambições da China em relação a Taiwan. A União Europeia e a China, que estavam às cotoveladas, voltaram a conversar. A tendência de investimento estrangeiro direto na China é uma tendência de queda. Agora, é interessante que nos últimos 3 meses o investimento europeu voltou a crescer na China, porque como a origem de muitas empresas europeias tem percebido um desempenho ruim na matriz, então você está alocando ênfase para o mercado chinês. Eu acho que tem uma outra consequência importante, que é, da mesma maneira que os Estados Unidos weaponizaram, né? Agora está muito na moda o termo weaponização, de transformar ou a moeda ou as tarifas como arma. E tem outra, eles weaponizaram o comércio de alguns dos bens em que eles tradicionalmente foram dominantes, né? Os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo em que não apenas era a principal potência do ponto de vista da produção de tecnologia, da produção de manufaturados, mas também de produção de alimentos, né? Até outro dia os Estados Unidos eram o país que tinha o maior superávit comercial no mundo na exportação de alimentos. Isso se reflete até, por exemplo, no comércio com a China. Do momento que Deng Xiaoping começa a abrir a economia chinesa em 78 até 2019, né, o início lá da Covid, da pandemia, os Estados Unidos são o principal exportador de alimentos para a China. Ora, uma das primeiras consequências do dia 20 de janeiro é os chineses se resguardarem de exportações americanas de produtos que eles tradicionalmente compraram. Não é isso? Ainda mais depois de 2 de abril, o que os chineses fizeram? Não vamos mais comprar carne bovina dos Estados Unidos, porco dos Estados Unidos, frango dos Estados Unidos, milho dos Estados Unidos, soja dos Estados Unidos e sorgo dos Estados Unidos. Qual é o país que tem uma condição quase que automática de fornecer esses bens em velocidade e em escala? É o Brasil. Então, é interessante que essa tendência desglobalizadora da atual política comercial dos Estados Unidos, ela convida a uma outra globalização. Ela, mais uma vez, é o romance entre... Você cria vias alternativas. Outra, enfim, consequência dessa política é que, claro, enfim, em relações internacionais você gosta muito de utilizar a expressão aliados, nossos aliados, etc. Eu tenho ouvido menos de autoridades americanas o termo aliados, com exceção do secretário Marco Rubio, que ainda utiliza, mas, por exemplo, da voz do presidente Trump, eu não tenho visto muito essa expressão aliados, como também não tenho visto, professor, muito, por parte dos Estados Unidos, a expressão Ocidente. Sim. Sabe? Ou seja, a ideia de que você tem uma fórmula matemática de economia de mercado, democracia representativa, Estado de Direito, sistema multipartidário, como a bússola para você construir as suas alianças. Eu tenho visto menos a ideia de Ocidente. Tudo isso, na minha opinião, cria um passivo para os Estados Unidos mais do que benefícios, né? E isso tem se mostrado, eu diria, até na principal ferramenta dele, que é a balança comercial. O déficit comercial dos Estados Unidos não está diminuindo tanto assim. E talvez ele não fosse, professor, um problema para começo de conversa, né? Porque desde 1977, que é um ano importante, porque é não apenas o ano em que o Corinthians volta a ganhar um campeonato paulista, mas é o ano também em que os Estados Unidos têm déficit comercial, de 77 até esse nosso ano de 2025, todo ano os Estados Unidos têm déficit comercial na sua balança de exportações e importações com o resto do mundo. E isso não impediu de ter 10 das maiores empresas, das 10 maiores empresas do mundo, 9 são americanas. Um país de 30 trilhões de dólares está aumentando a sua distância em relação à China do ponto de vista do PIB nominal ou mesmo em relação aos europeus. Não sei se era um problema tão grande assim. Eu quero fazer um comentário sobre isso, que eu acho que o déficit em si eu não acho que é um problema. O que eu acho que tem por trás do déficit é um modelo econômico chinês que gera dependências nos Estados Unidos e dependências na
lógica ou ótica geopolítica, é vulnerabilidade. Então não é o déficit, mas é a saturação do que esse modelo chinês está causando para o sistema americano na via, por exemplo, dos déficits fiscais e não só comercial. Porque você tem, né, essa questão do dinheiro da China indo para lá e financiando, e isso cria uma política orçamentária para o líder político americano de acesso a capital muito fácil, então ele continua com rombo fiscal. Aí você tem a outra questão, que é a da desindustrialização americana, que eu entendo que é uma questão geopolítica e não só de economia. Você tem a questão do desemprego de uma parcela da população que faz parte dessa base política do Trump. Então, assim, eu consigo ver outros elementos conectados ao déficit, e talvez não seja o déficit em si, mas eu achei muito interessante duas colocações suas, Troirro, que é essa questão da gente não ouvir os Estados Unidos falando de Ocidente. Isso eu acho bastante preocupante. E a outra, não falando de aliados. E se nós estamos concordando aqui que nós estamos num mundo mais geopolítico, a geopolítica é a disputa por poder entre países, de forma mais saliente, mais acirrada. Ninguém mantém o poder, ou o trono, ou a supremacia sozinho. Então você precisa de aliados. Por mais que você seja a potência hegemônica dominante, os Estados Unidos, quando estava ali contra a União Soviética, ele queria ter os aliados dele com ele. Então, os Estados Unidos não falarem em aliados num mundo que é altamente geopolítico é esquisito. É uma receita errada para a lógica de que a disputa de poder está mais presente. Não falar em Ocidente traz um outro problema que você também apontou, que são os valores que significam fazer parte do Ocidente. Que é o quê? Democracia, economia livre, Estado de Direito, uma série de coisas que fundamentaram o sucesso e a supremacia desse modus operandi, né? Dos Estados Unidos, inclusive de todos os países do Ocidente. E no final das contas, né, tem vários estudiosos aí que falam de impérios, que os impérios eles às vezes não acabam, na maior parte das vezes não acabam por um inimigo de fora, mas porque eles implodiram de dentro. E se agora a gente não reconhece quais são os valores que levaram os Estados Unidos para estar onde está, nós temos um problema ideológico de política que está corroendo e que pode corroer a geopolítica no movimento maior do tabuleiro. Posso? Claro, Léo. Eu queria trazer um pouco a conversa para o Brasil no seguinte aspecto, né? Durante toda essa defesa que o governo brasileiro fez diante do tarifaço do Donald Trump, o governo apelou muito para um discurso de soberania nacional, defesa do Brasil. Queria saber como é que vocês avaliam esse tipo de discurso? Quer dizer, há espaço num país como o Brasil, com as condições políticas que a gente está enfrentando agora e o conflito interno, para um discurso desse tipo? Esse discurso ele cola ainda hoje num país como o Brasil? A gente falar de soberania nacional e de orgulho da nação, uma coisa que me remete a algo mais antigo, talvez. Leopoldo, eu só não sei se eu estou de acordo com o seu prólogo ao dizer que toda essa defesa que o governo do Brasil faz. Porque é o seguinte, se é uma coisa que o governo brasileiro não fez daquele momento que, um pouco antes das eleições nos Estados Unidos. Bom, aliás, vamos lembrar, o atual presidente da República, durante a campanha presidencial nos Estados Unidos no ano passado, não apenas manifestou predileção por uma candidata, não é isso? Como disse que o outro candidato, que por acaso foi o que venceu, sua vitória representaria a volta do nazismo e do fascismo no mundo a volta do fascismo no mundo com outra cara. Tá? E aí, se você pegar do dia 20 de janeiro, mais uma vez, que é o dia da posse, até mais recentemente, das economias do G20, essencialmente todos os chefes de governo tiveram algum tipo de relação mediante um call, ou uma videoconferência, ou uma visita à Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, com exceção do Brasil.
Nós não tivemos nenhum contato durante esse meio tempo. E aí você pode dizer o seguinte, bom, isso faz parte da ótica de polarização brasileira, né, que tem presidido o cenário internacional, do cenário nacional, pelo menos desde 2017, 2018 para cá, é alguma outra coisa. É o seguinte, se você pegar aquilo que a gente vende para os Estados Unidos por ano, né, dá 40 bilhões de dólares. Os Estados Unidos compram 12% do PIB deles. PIB de 30 trilhões, 12% dá 3,6 tri. O Brasil representa 1,1% de tudo aquilo que os Estados Unidos compram. É pouco para eles, só que aquilo que eles compram, por exemplo, pode ter um efeito estagflacionário gigantesco, sobretudo em coisas como café, como carne bovina, tá certo? Então, para nós, e tem outra. Se você fizer uma radiografia dos estados brasileiros que vendem mais produtos de maior valor agregado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, o principal destino não é China, é Estados Unidos. Se você pegar a origem de investimentos estrangeiros do Brasil, Estados Unidos número 1. Então é uma coisa importante para nós. Nós não fizemos a nossa lição de casa, tá certo? E aí você tem toda essa coisa também envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. O resultado disso tudo é que num primeiro momento, no 2 de abril, quando nós fomos alocados 10% de tarifas, ali a gente tem quase que uma vantagem comparativa interessante, porque se você vê a principal economia do mundo colocando uma tarifa muito maior para exportações de manufaturados vindos do Sudeste Asiático, aí você criou uma via importante para a reindustrialização brasileira. Agora, por outro lado, quando você toma o 9 de julho lá, mais 40%, e esses 40% adicionais vão também sobre produtos brasileiros industrializados, aquela vantagem que a gente tinha, perdeu. Aí o governo brasileiro começou a se mexer. Eu diria que até agora, o efeito dessa defesa do Brasil, junto à liberalização ou ao restabelecimento daquilo que era pré-9 de julho, foi praticamente nenhum. O resultado, por exemplo, de alguns produtos terem sido colocados em lista de exceções, ou mais recentemente essa isenção para as exportações brasileiras, por exemplo, de café ou de carne, tem muito mais que ver com os efeitos político-eleitoralmente nocivos para o presidente Trump dentro dos Estados Unidos, sobretudo por conta do impacto inflacionário, ou mais bem dizendo, lá, estagflacionário nos Estados Unidos. De lá, né? E tem outra coisa também. Em geral, os presidentes americanos trabalham com muita estrutura, né? Você tem o Departamento de Comércio, você tem o USTR, você tem o Departamento de Estado. Esse é um presidente muito informal. Ele utiliza essas ferramentas também, mas para a sua tomada de decisões, às vezes ele tem uma conversa numa recepção com um grande líder empresarial americano que está se sentindo prejudicado por uma outra ação, e isso o leva a mudar de posição. Eu sei, de boa informação, que nos dias que antecederam, por exemplo, a abertura do debate geral da Assembleia Geral da ONU esse ano, o presidente Trump teve com pelo menos 3 presidentes de grandes conglomerados sediados nos Estados Unidos com operações no Brasil e que disseram para ele, presidente Trump, pega leve com o Brasil. Nós temos muita coisa ali, é importante para nós. Então me parece que esse tipo de gestão gerou muito mais efeitos para atenuar um pouco a pressão do que ações do governo brasileiro, defesa do governo brasileiro. Dito isso, o atual governo brasileiro viu nessa brincadeira como um todo uma oportunidade boa de fazer política, né? Não tinha a história da democracia. É como você vai assistir um jogo, né? Antigamente eu assisti um jogo no Pacaembu, o locutor dizia o seguinte, Secretaria Municipal de Esportes informa, substituição no Corinthians, sai, Vaguinho, entra, Romeu. Agora é Secretaria Municipal de Esportes informa, sai, democracia, entra, soberania. Só que no pacote da bolacha, esse negócio da soberania vence rápido se você não tem ganhos econômicos importantes. Tanto que eu acho que, enfim, não será um elemento tão forte, por exemplo, nas eleições brasileiras no ano que vem. Até acho que não vai ser porque a conversa se aproximou dos dois. Não dá mais para estar dos dois lados. Não dá para querer dizer que fez o acordo com o Trump e falar que tem que defender a soberania e não vai falar com o Trump. Então, já não funciona mais. Eu acho que, complementando o que o Troirro falou, né, a gente tem que fazer uma distinção entre o discurso político e as necessidades estratégicas de uma nação. Se falar em defesa da soberania numa era altamente geopolítica, é o que está todo mundo fazendo. Porque você não quer dependência, você quer diminuir dependência, você quer ter mais autossuficiência, principalmente nas questões mais estratégicas. E a maneira como apareceu a história, né? No começo o Brasil levou 10%, como você colocou.
E, de repente, virou 40-50 por um elemento político. Então, aí você carregou o peso na argumentação e na narrativa política, e o Brasil fez a mesma coisa. Mas tem uma hipocrisia, né, no uso desse posicionamento, porque o presidente Lula e o governo brasileiro está preocupado com a soberania do Brasil de verdade? Eu diria que não. Senão a gente não estava tão entregue na mão da China. Porque isso também é perda de soberania. Então, óbvio, é a linguagem da política. A política vai tentar construir a sua narrativa de acordo com o que ela precisa. Falar em soberania no mundo de hoje faz sentido? Absolutamente. Aliás, é o que todos os países estão falando. Mas não soberania como retórica de narrativa ideológica para ganhar ponto na política doméstica, e sim como movimento estratégico da nação em se preocupar com toda a geopolítica e o tabuleiro mexendo. O Brasil tem que diminuir, sim, a sua dependência da China. E ninguém conseguiu fazer isso porque o Brasil não tem um projeto e não acha que isso é uma questão. Mas é claro que é. Ainda mais conforme as coisas vão se acirrando entre dois grandes blocos no mundo, Estados Unidos de um lado e China do outro, o Brasil vai ficando numa posição mais difícil. Porque se ele depende mais da China, ele vai ter que pender mais para o lado de lá por uma questão de sobrevivência. Eu não estou nem falando do elemento ideológico, que isso já está acontecendo, que o Brasil tem escolhido estar mais de um lado. E aí é um outro problema. Mas o Brasil não está caminhando nesse lugar de soberania. Mas deveria olhar para isso com alguma preocupação. Tem uma coisa que talvez me incomode mais até, professor, do que a retórica da soberania, que é uma postura, eu diria, um pouco ingênua, inocente, quase que de um entusiasmo juvenil por esse ou por aquele parceiro. Né? Isso. Né, às vezes eu tenho a impressão que representantes do governo brasileiro olham para os chineses e veem um grupo de amigos. Né? O presidente da República, aparentemente, num jantar né, do Hall of the Peoples, lá em Pequim, quando o assunto era, por exemplo, controlar né, fluxo de informações, né, aquilo que se publica nos programas da internet, disse que gostaria de pedir a ajuda do companheiro Xi Jinping né, para identificar alguém que pudesse vir ao Brasil né, para nos ajudar a fazer isso. Na melhor das hipóteses, é ingênuo, tá certo? Então, quando você vê isso, parece que o Brasil está vendo lá de lá amigos, né? Uhum. Quando, na realidade, quando eles olham para nós, eles veem... Eu não sei se vocês lembram daqueles desenhos antigos, né? Do Looney Tunes, né? Que você tinha, por exemplo, o coiote e o papaléguas. O coiote olhava para o papaléguas e um frango assado, quer dizer, como se fosse uma presa fácil, né? Quando, na realidade, os países estão só buscando seus próprios interesses, né? É uma certa ingenuidade do Brasil, eu acho. É uma sobreposição da ideologia, achando que isso vai colocar de lado o interesse nacional com a China, porque nós temos uma ideologia, né, no caso do PT, próxima com a ideologia do Partido Comunista Chinês, mas que a China ela não está preocupada com a sua segurança nacional, com o seu interesse nacional, e óbvio que não é assim que funciona. Ainda mais porque você consegue medir menos o que realmente a China quer do que um país democrático. Porque os debates são mais obscuros. Existe uma névoa, né, do que são as tomadas de decisões públicas ali. Sim. Na democracia, não. Você tem os partidos com posições claras, públicas. Ali você só tem um partido, que não é mais um partido, que é uma pessoa, que é o Xi Jinping, fazendo o que quer. Então, é mais do que ingênuo, é muito arriscado, né? O Brasil está nesse lugar. Eu queria trazer uma pergunta até de cunho didático, introdutório. Esse é quase um passo 1 aqui. Se quiser complementar, Léo. A gente falou muito, já começamos o papo, né? Eu adorei essa sigla, né? O ESG 2.0, né? Que seria Economia, Segurança, Geopolítica. Falamos sobre a estratégia dos países, mas queria que vocês fizessem um diagnóstico. 2 perguntas em uma. Primeiro, qual que é a estratégia geopolítica do Brasil? Segundo, qual deveria ser a estratégia geopolítica do Brasil? Aí já pensando em 2027, agora sim, porque a gente deve ter um novo governo, mesmo que se mantenha esse governo, algumas coisas vão ter que mudar. Mas quando vocês olham para a estratégia geopolítica do Brasil, qual que é o diagnóstico que vocês têm e o que deveria ser essa estratégia?
Então vamos lá. Quais são os elementos constitutivos de qualquer estratégia? De onde eu estou vindo e onde eu estou, né? Você tem que fazer uma leitura de terreno, tem que fazer uma leitura dos atores envolvidos, e você tem uma estipulação de onde você quer chegar, e aí o que você faz? No meio disso tudo, você faz o seu cálculo SWOT, né, para utilizar uma sigla que faz tempo que a gente não ouvia, né, que é o Strengths, Weaknesses, Opportunities, né, o que você tem de forte, o que você tem de fraco, quais são as oportunidades, quais são as ameaças, né? Então é o seguinte, se a estratégia era em 2005, vamos pegar apenas uma janela histórica de 20 anos, então o que você tinha? Você tinha uma predisposição a mais comércio internacional, a menos restrições ao fluxo internacional de investimentos. Se você é um gestor de portfólio ou você é o responsável pelos investimentos na cadeia produtiva da tua empresa manufatureira, você olha para a China, está crescendo 10%, 12%, você fala, vou aumentar minha exposição à China. Você olha para a Rússia, naquela massa territorial gigantesca, grande produtor de petróleo, grandes reservas de diamante e de ouro, vou aumentar minha alocação para a Rússia. 20 anos atrás, a União Europeia era uma economia maior no seu conjunto que dos Estados Unidos, vou aumentar minha presença na Europa. Tem o tal continente esquecido que é a África. Os chineses estão chegando com tudo, vou colocar meu pé na África também. Esse era o teu mundo de 20 anos atrás. Esse mundo mudou. Todos esses pontos que brilhavam 20 anos atrás, hoje estão piscando mais fraco. E nesse mundo ESG 2.0, Economia, Segurança e Geopolítica, o Brasil tem vantagens específicas. Por exemplo, os países vão correr atrás dos insumos fundamentais da ciência do século XXI e da economia do século XXI, que responde pelo nome de terras raras ou minerais críticos. Não há compêndio que se faça, de reservas desses minerais críticos ou terras raras em que o Brasil não apareça em segundo lugar. Sendo que o primeiro lugar é um dos protagonistas da Guerra Fria 2.0. Então o Brasil tem um jogo importante aí. Não existe conversa que você vai ter em qualquer fórum multilateral em que não se fala de segurança alimentar. Olha, o mundo tem 4 grandes produtores de alimentos. China, que também é a maior importadora, porque tem muita boca para alimentar. Índia, que não tem como aumentar muito a produção por conta do minifúndio. E os Estados Unidos, que está weaponizando a sua produção. Quem é que sai na frente aqui? É o Brasil. A questão energética, né? Embora a gente tenha um hardware ruim de produção energética, né? O que está debaixo da terra, o que a gente recebe de eólico e fotovoltaico é muito bom. Nós temos um jogo legal aqui. Essa questão toda aí das cripto e da inteligência artificial, grandes bancos de dados que precisam de muita energia. A gente tem inteligência, a gente tem um componente verde para oferecer aí. Então, a gente tem muitas forças, né? Qual que é o nosso grande objetivo geopolítico, na minha opinião? Construir as bases para chegar em 2040, tá certo? Por 15 anos, com uma renda per capita nominal medida em dólar, que hoje equivaleria ao PIB de Portugal, né? Alguma coisa entre 25 e 30 mil dólares por habitante. Como é que nós vamos chegar lá? Você tem que puxar investimento em pesquisa e desenvolvimento para 2% do PIB. Você tem que deixar soma de exportações e importações em 35% do PIB. Você precisa utilizar esses excedentes do nosso comércio de bens de menor valor agregado para fazer incorporação de valor em diferentes setores da economia. Então, você está agregando valor, é a mesma coisa que você está diversificando. E você precisa deixar o custo do Estado brasileiro mais administrável do ponto de vista fiscal, tá certo? É uma combinação de coisas. Eu acho que esse é o grande objetivo. Eu acho que nós não vamos conseguir fazer isso se nós não tivermos um foco muito grande na Ásia, sobretudo na Ásia para além China, né? Aliás, em alguma medida, não por nenhum esforço estratégico brasileiro, mas mais por responder a estímulos externos. Hoje, aquilo que a gente vende para a Ásia, tirando-se China, tirando-se Japão e tirando aqueles países que cartograficamente ficam no Oriente Médio, mas que são países asiáticos, né, como, por exemplo, países do Golfo, né, Irã, Arábia Saudita, Emirados, etc., o Brasil já exporta mais para essa Ásia do que para os Estados Unidos em si. Então, mais uma vez, reforço para além Ásia. É muito importante você ter outros acordos comerciais, União Europeia, eu fui um dos negociadores, espero que finalmente esse assunto ganhe, e normalizar as nossas relações com os Estados Unidos, que elas não estão normalizadas nesse momento. Quer dizer, hoje você ainda tem 41% de tudo daquilo que a gente vende para os Estados Unidos e praticamente 80% de mais valor agregado ainda com uma sobretaxa de 40%, além dos 10% anunciados em 2 de abril.
Só antes de você falar, professor, esse acordo da União Europeia, você falou que é um acordo recente que tem feito em Brasil e União Europeia. Não, você tem um acordo do Mercosul e União Europeia que foi concluído em junho de 2019. Só que aí você tem a eleição do Alberto Fernandes na Argentina, você tem aquelas críticas a incêndios florestais no Brasil, né? Você tem rinocerontes, hipopótamos, girafas, todos esses animais típicos da Amazônia sendo criticados lá fora, ou seja, os protecionistas ambientais deturparam aquilo que está acontecendo no Brasil para tentar colocar areia no caminho do acordo, e você tem aí a Covid-19 e as eleições saíram de foco, de Mercosul e União Europeia. Com a eleição do Trump no passado, rapidamente os europeus tiraram da gaveta. Então o acordo foi reconcluído e eu acho que tem uma chance razoavelmente grande dele ser formalizado, né? Ou seja, assinado e encaminhado para o Parlamento Europeu agora no final do ano. Não, só lembrei ele porque no episódio que a gente gravou com o Marcos Lisboa e o Marcos Mendes, o Marcos Mendes coloca isso como um dos fatores importantes para o Brasil. Sim. Você, 25 professor? anos negociando isso, ou seja, um quarto de século para isso acontecer. E isso só aconteceu por causa da geopolítica. A Europa preocupada que ela não pode lidar com a China, né, sozinha, que não pode aumentar a sua relação comercial com a China. Os Estados Unidos ficou estranho, não sabe se é aliado ou não. Então, quem que sobra? Não é a África, não tem outra região do mundo. A América do Sul é perfeito, é o lugar melhor posicionado para isso. E aí, finalmente, os lobbies internos dentro da França e dos outros lugares foram vencidos para que isso acontecesse. Então, a geopolítica colocou o Brasil num lugar muito bom. Todos esses elementos que o Troirro mencionou, e eu concordo com todos, eles são ferramentas de poder. Mas isso não é poder. Poder é a capacidade de você conseguir aquilo que você quer. E primeiro, para você conseguir o que você quer, você tem que saber o que você quer. E o Brasil não sabe o que quer. O Brasil quer ser o líder da América do Sul. O Brasil quer ser o líder da América Latina. O Brasil quer ser uma grande potência. O que o Brasil quer ser? Onde ele quer estar? Ele quer ser um país neutro, amigo de todo mundo, que transita e está ficando mais rico? Não se sabe. O Brasil, em momentos diferentes, sinaliza que ele quer coisas diferentes. Mas aí, voltando, vamos supor que a gente saiba o que a gente queira, o que a gente não fez. Se poder é a capacidade de você conseguir aquilo que você quer, tem múltiplas maneiras de você conseguir o que você quer. E o Troirro listou muito bem todas as ferramentas, os meios de poder. Mas isso não é poder. Transformar essas ferramentas, né? Energia em abundância, ser o grande produtor de alimento, ter uma população grande, enfim, todas as coisas que o Brasil tem, em resultado, você precisa de uma peça no meio, que se chama estratégia. E no caso do Brasil, a estratégia ela é desenhada pelos atores políticos, pela classe política, pelas lideranças do país. E se a gente passar, né, o Lula tomou posse no primeiro mandato em 2002. Nós estamos em 2025. São mais de 20 anos, né, falando das mesmas figuras, das mesmas pessoas. A gente teve um mínimo hiato aí que você participou, que foi um presidente que não era um populista. Se o Brasil passar os próximos 20 anos dominado pelo populismo, nenhum desses potenciais, dessas ferramentas de poder que nós temos, vai nos levar para termos poder. Ou seja, chegarmos em algum lugar geopoliticamente que a gente nem sabe qual é. E daqui a pouco eu vou falar o que a gente poderia talvez almejar. Então, assim, 2026 vai ser um ano muito decisivo para o Brasil saber se a gente consegue começar a desenhar esse objetivo e caminhar em direção a ele. Mas, se a gente tiver uma repetição de mais um mandato do Lula, nós seguimos dentro, enfim, né, do tabuleiro populista. E esse lugar é um lugar que não vai permitir o Brasil de caminhar para esse 2040 que você desenhou aí. Porque imagina, nós estamos em 2025, né? 2040 são 15 anos. Nada, né? 15 anos. Se você tem 2 mandatos de um novo presidente, são 8 anos. Ou seja, serão 4 mandatos que nós estamos falando.
a esquerda conseguiu ficar aqui praticamente 4 mandatos, né? A Dilma teve que sair no final do último mandato, do 4º mandato dela. Será que lideranças brasileiras equilibradas, com uma visão de mundo moderna, sem ficar resgatando esses discursos rasos, esse ranço que tem na direita e na esquerda? A esquerda é mais especialista, mas a direita também está fazendo isso, e não só no Brasil, no mundo inteiro, uma política ressentida, de que tem uma vítima, que o sistema, a grande empresa, os bilionários, a direita americana está... Os ricos. Isso, a direita americana está indo muito nessa linha. Depois a gente fala disso, que isso é uma discussão interessante sobre o movimento ideológico de para onde o mundo está indo. Mas se a gente conseguir ter 4 mandatos de uma visão de mundo e de Brasil moderna, sem populismo e sem ressentimento e ranço de vitimismo, da direita e da esquerda, aí o Brasil talvez possa se desenhar nesse caminho. Agora, só para complementar aqui, o que pode ser a posição do Brasil? Quem o Brasil vai ser? Algumas coisas o Brasil não vai ser. O Brasil não vai ser um player militar do mundo. A gente não demonstrou essa vocação, não está no nosso DNA. Não que a gente não possa querer, mas a gente está muito para trás. Assim, está difícil a gente caminhar no PIB per capita e na riqueza da população, para a gente começar a se armar e ter uma força militar presente, decente, que faça diferença no equilíbrio de poder do mundo, nós não estamos perto disso acontecer, né? Então tem que primeiro trazer riqueza para depois começar a pensar nisso. Felizmente nós estamos numa região pacífica. Assim, nosso maior problema é a Venezuela, que é um problema bem fraco para o tamanho do Brasil. Então nós não temos que se preocupar com isso. Então isso a gente não vai ser. O que o Brasil pode ser? Ele pode ser um grande líder diplomático. Porque ele é bem recebido se a gente souber navegar com uma política externa condizente, com você se manter neutro. E esse é um grande ativo que o Brasil tem. Troirro não mencionou isso, mas tenho certeza que ele concorda, que durante muito tempo, e para o mundo, o Brasil era percebido como um lugar neutro. O Brasil não incomoda ninguém, está ali no canto. E isso pode ser um ativo quando a gente está falando de um mundo geopolítico tão polarizado, tão dividido em grupos e tão tenso. Então, o Brasil pode ser um líder de falar: gente, tá aqui o meu espaço, né? Venham conversar, eu sou o cara que ponho todo mundo na mesa junto. Isso o Brasil pode ser, mas precisa ter habilidade política e diplomática. Hoje nós não temos. Vai depender dessa nova política que vai vir em 26, se é que vem. E aí a gente tem que escolher. Queremos ser um player global ou queremos ser o líder da América Latina? O Brasil não se contenta em ser o líder da América Latina. A gente acha que é pequeno para nós. Poxa, é muito maior que o resto da América Latina inteira. Nós somos especiais, diferentes, nós somos gigantes em tamanho. A gente tem que ser do mundo. E o quê? Talvez até tenha um espaço para o Brasil ser. Mas ninguém se torna uma potência global sem antes ter uma presença e uma força no seu quintal. Porque é o primeiro lugar que você tem que conseguir, né, exercer alguma influência. E não é uma influência, eu não estou me referindo a uma influência impositiva, danosa, mas ser percebido como um líder. Um líder que resolve quando tem o problema, ou que guia, ou que ajuda. E o Brasil não é percebido assim. Então tem algumas etapas que o Brasil tá sempre tentando pular elas. E não acontece. E a gente acha que ou a gente não deve se impor na região, ou a gente acha que a região é irrelevante demais. Mas não vai virar potência global se não fizer alguma coisa aqui, no nosso quintal. E a gente não quer fazer. A história da Venezuela é uma delas, né? Quando o Lula vira e fala assim, o Trump está interferindo na soberania de novo, ou num problema que não é da região dele. Tá bom, existe um problema. Se não é para o Trump fazer isso, o Brasil vai fazer isso? Não, o Brasil fala também, não quero fazer. E a situação só se deteriora. É um narco-estado, 8 milhões de venezuelanos que fugiram. Assim, o negócio é uma completa decadência. E o Brasil fala, não, o problema existe, mas eu não faço nada.
Alguém uma hora vai fazer. E quando a ausência de participação do Brasil mostra que ele não está pronto para ser o líder nem aqui e nem participar dessa mesa de mais alto nível no mundo. Pois é, já podemos falar de Venezuela, aproveitando o gancho do professor Roque. Eu acho que a primeira pergunta que me vem à mente quando a gente começa a falar do conflito na Venezuela é o que sobra para o Brasil dessa história, porque o Brasil não condena veementemente o regime do Maduro, aliás, não condena, né, o regime do Maduro, ao mesmo tempo está tentando uma aproximação com os Estados Unidos. O quanto essa neutralidade, né, que até o professor falou, o Brasil sempre teve ali uma política externa um pouco mais neutra, neste caso é prejudicial, e o quanto pode respingar no Brasil uma eventual invasão americana na Venezuela do ponto de vista diplomático, a princípio, além de todas as outras consequências que viriam a reboque. Olha, eu só espero que o Brasil não dê abrigo para o Maduro. Porque você está falando, o Brasil não se posiciona. Se ele se posicionar errado, é muito pior do que tudo que a gente já está fazendo de errado. E todo o problema com os Estados Unidos e a possível, né, solução ou saída da onde nós estamos indo, ela vai se tornar uma coisa muito maior. Espero que o Brasil não escolha isso, que o Putin dê abrigo para o Maduro se ele tiver que ir embora. Mas eu acho muito tímido e pequena a postura do Brasil em relação ao que acontece ali. O Brasil tinha que tomar uma posição, mas como a nossa política externa é conduzida na base da ideologia e não na base desse projeto de país maior, geopolítico, onde o Brasil quer estar daqui 15 anos, aí a coisa vai ficar desse jeito. Então, eu acho que o Brasil tinha que se posicionar, mas a gente não tem política externa hoje de não ideológica. Tem um risco de se posicionar errado. Né? Nós temos uma situação, Léo, que é a seguinte, que o Brasil afeta a neutralidade, mas em verdade fica patente as preferências dele. Né? Então, por exemplo, no conflito Rússia-Ucrânia, o Brasil supostamente é neutro. Você acha que a atual presidência da República tem uma predileção por um dos lados? Nos conflitos Israel-Hamas, Israel-Hezbollah, Israel-Irã, o Brasil supostamente é neutro. Você acha que o Brasil tem uma predileção? Eu arriscaria dizer quase que explicitamente que aí, o Brasil já acabou com a neutralidade. Fala assim, eu não sou neutro, eu escolhi um lado. Vários outros exemplos, essa coisa também, eleições presidenciais dos Estados Unidos no ano passado, claramente, né, houve uma predileção por um dos lados. Mas às vezes isso tem grandes prejuízos, né? Por exemplo, no período que nós tivemos no governo, a gente trabalhou muito para que o Brasil, tudo bem, o Brasil tem um pé nos BRICS, o Brasil é membro do G20. Esse é outro tema, talvez, só fazendo um parênteses para os BRICS, que eu acho que é um tema que vale a gente mergulhar nele. E tem também, professor, essa coisa da OCDE, né? Quer dizer, a gente trabalhou muito para o Brasil se tornar membro da OCDE. Se o Brasil fosse membro, seria o único país do mundo membro dos três, né? Que daria uma capacidade um espaço de manobra para o Brasil bastante interessante. Ora, o ano passado, quando o Brasil cediu a cúpula do G20, sequer convidaram o diretor-geral da OCDE para estar presente. Não apenas o Brasil abandonou, né, esse processo, esses dias recentemente, a Argentina teve a formalização do seu caminho para se tornar da OCDE, onde se debatem muitas das regras que vão desenhar o século XXI. Nós também, mais uma vez, afetamos neutralidade, mas não fizemos nada a respeito. Eu estou vendo os Estados Unidos movimentarem ativos militares muito grandes em relação à Venezuela. Alguma coisa deve acontecer. Eu acho que seria um erro gigantesco, caso haja, né, uma fuga do Maduro, o Brasil oferecer asilo diplomático para esse sujeito. Como eu acho também que os chineses não querem fazer isso, minha suspeita é que os russos não queiram fazer isso, então o destino dele, caso ele vá sair, Cuba, os né? espanhóis não vão fazer isso, ou ele vai para Nicarágua, ou ele vai para Cuba. São os dois únicos. É que eu acho que ele não gostaria lugares de morar na Rússia, mas eu acho que o Putin não teria um problema em deixar ele lá. Eu sei que o Assad não é igual, mas botou o Assad lá, recebe o Snowden lá, então o Putin acho que gostaria de ter ele lá. Agora,
para o Maduro entre para a Rússia, ir para Nicarágua ou para Cuba... Acho que é o único talvez... cenário, professor, em que eu vejo os russos recebendo o Maduro é algum tipo de entendimento de bastidores entre o Marco Rubio e o Lavrov, no sentido de os americanos disserem, escuta, se vocês o receberem aí, vocês ajudam a resolver um problema para nós. Então você tem uma associação sem boots on the ground, eventualmente até sem qualquer tipo de hostilidade, por exemplo, um tiro mar-terra, né? Hoje você tem cruzadores importantíssimos, né? muito, muito poderosos, que já estão à distância de alvo por referência à Venezuela. É a única maneira que eu vejo, né? Mas um movimento, um primeiro passo dos russos em receber, eu acho que não teria, de modo que Cuba e... eu acho que mas o contexto abre espaço para a oportunidade dos russos se mostrarem, principalmente dado, né, o que a gente está assistindo do última proposta de paz com a Ucrânia e a proximidade que o Putin tem com o Trump, dos russos se apresentarem e falarem assim, eu posso fazer isso, dentro dessa visão que você está colocando, mas eu acho que não é impossível isso acontecer. Claro, estamos falando se o Maduro já perceber que ele vai cair, que a coisa ficou feia. E os Estados Unidos deram todos os indícios que é isso que vai acontecer. Só que nós estamos nessa iminência há alguns meses já. Nós estamos falando disso desde agosto. Óbvio, o porta-aviões, o Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo, chegou faz alguns dias, uma semana talvez. E aí é um outro nível de escalada. E eles colocaram, né? O Rubio colocou o Cartel del Soles como uma organização terrorista. Ou seja, juridicamente, eles estão mais embasados para fazer um ataque de decapitação. Você falou de boots on the ground, né? Eu não acredito que isso vai acontecer, imagino que você também não, de jeito nenhum. Acho que é um ataque por drone, míssil, ou um bombardeio a um lugar onde o Maduro está. Não acho que o primeiro alvo seja o Maduro, para dar tempo dele poder falar, agora é melhor eu ir embora porque a casa caiu literalmente. Então, os Estados Unidos preferem não ter que fazer e construir todo o cenário para que ele tome a ação de fugir dali. Só que é um blefe, né? O Trump tá blefando e todo mundo tá, e aí, vai ou não vai? Vai ou não vai? Porque explodir os barquinhos, as embarcaçõezinhas, não é a mesma coisa que atacar o território venezuelano em terra, bases militares venezuelanas. E aí tem um outro ponto que pouca gente está prestando atenção. Não adianta só matar o Maduro. Tem que matar os 10 seguintes na hierarquia ali. Porque se sobrar o número 2, fugiu o nome dele agora, dificilmente o regime cai. Trazendo de novo a conversa sobre os impactos disso para o Brasil, né? Há uma longa e fraternal empatia entre o regime Chaves Maduro e o partido do atual presidente do Brasil, tá certo? Que precede a vitória do presidente brasileiro nas eleições de 2002 e que tem manifestações tão recentes como, por exemplo, notas de apoio do PT e críticas aos observadores internacionais que denunciaram como ilegítimas as últimas eleições que foram roubadas pelo Maduro. 50 ou 55 países do mundo não reconhecem a eleição do Maduro. Sim. E o Brasil não é um deles. Então isso não é uma coisa qualquer né? O mundo inteiro sabe que isso está acontecendo. Mas teve movimentos curiosos também, por exemplo, a Venezuela ia entrar nos BRICS, e o governo brasileiro, enfim, talvez não queria mostrar que era tão favorável, tão incondicionalmente favorável, né, a participação, a sua aliança com a Caracas de Maduro, que acabou vetando, né? Mas o partido, por exemplo, toda a nota de apoio, etc. O que mostra, mais uma vez, que essas são coisas ossificadas, longas. O brasileiro que nasceu em 1985 se tornou maior de idade no primeiro ano do governo lulopetista no Brasil, né, 2003. Se você tiver uma reeleição no ano que vem, em 2031, esse brasileiro, né, que mais uma vez fez 18 anos de idade em 2002, será um brasileiro de 46 anos. E ele terá vivido 80% da vida dele
adulta num país administrado pelo PT. Por isso que, voltando àquele meu ponto, para o projeto 2040 dar minimamente certo, a gente precisa se livrar dos populistas. Quer trazer mais algum? Fui anotando aqui algumas bolas que eu queria levantar. Vai lá. Vou deixar vocês escolherem, porque a gente já falou de Oriente Médio, BRICS e para onde está indo o mundo ideologicamente falando. Qual dos 3 assuntos que... Vamos pegar BRICS, porque a gente já pega aí Brasil. Que você falou, professor, que seria legal comentar. O que você queria comentar exatamente do BRICS? Não, eu não sei qual a visão do Troy. Eu sei que ele teve uma experiência ali de perto, né? Eu sou mais crítico à ideia dos BRICS. Eu não acho que tem uma estrutura funcional de, tipo, por que aquilo serve o Brasil nesse cenário geopolítico polarizado. Eu entendo que os BRICS acabaram se tornando uma ferramenta muito mais desse projeto geopolítico do que eu chamo de eixo das ditaduras, que é Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e talvez o irmão menor Venezuela, aí, se a gente quiser colocar. Então, o Brasil se aproximar ou dar tanta ênfase para isso, num cenário de muita polarização geopolítica, é ele cutucar o outro lado. Falar, estou escolhendo isso daqui. E não só isso, porque o Brasil ele acaba se tornando porta-voz de uma coisa que nem mesmo o Putin e Xi Jinping, que eles querem muito, mas eles não falam tanto quanto o Lula acaba falando sobre a questão da desdolarização, mudar o dólar, usar a moeda chinesa nas trocas. Então, eu acho que o Brasil precisa revisar um pouco a nossa postura em relação aos BRICS, mas eu sei que você teve uma experiência ali. Então... Veja, vai fazer agora 25 anos, né, da primeira vez que apareceu o BRICS, né, que é um estudo do Jim O'Neill no Goldman Sachs, que era uma futurologia, né, esses 4 países aqui ocuparão cada vez mais fatias da pizza do produto interno bruto mundial. Um dos principais textos, né, dos fundadores dessa visão sobre BRICS chamava Dreaming with BRICS, sonhando com os BRICS, que é uma visão que, do ponto de vista do peso relativo da economia, resulta muito mais efetiva do crescimento da China, da Índia, muito menos de Rússia e de Brasil, né? Então isso é o que eu chamo de BRICS 1.0. Aí você tem um negócio chamado BRICS 2.0. Você tem esses 4 países que falam assim, quer saber de uma coisa? Estão prestando tanta atenção em nós que a gente deveria começar uma plataforma de conversa. E quer saber de uma coisa? Vamos chamar também um país para representar o continente africano, chamam a África do Sul, né? Então você tem BRICS 2.0, que é esse movimento de interação, e acaba saindo disso daí uma instituição que é o Novo Banco de Desenvolvimento, da qual eu fui presidente, né? Agora, nessa via e também no banco, qual que era a nossa visão? Eu digo, e não apenas minha, mas também do Paulo Guedes, que era o responsável pelo Ministério da Economia. Era a gente entender os BRICS como uma plataforma, uma das plataformas em que o Brasil joga. Então o Brasil está jogando lá, mas está jogando no G20, e nós vamos entrar no OCDE também. E do ponto de vista institucional, o Banco dos BRICS, por exemplo, é um músico numa orquestra, né? Então você tem um músico que é o Banco Mundial, outro que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então você vai, quanto mais instituições multilaterais você tem, mais você consegue mobilizar capital de qualidade a longo prazo para saldar os déficits brasileiros no setor de infraestrutura. Agora, se você vai utilizar essa plataforma ou a instituição como uma forma de denúncia dos males do mundo, todos os quais têm suas origens no Ocidente, então, automaticamente você fez opções ideológicas. A partir do segundo semestre de 2023, por exemplo, politizou o Brasil entrou numa sala, né, dos BRICS originais com 20% do capital político, e ele saiu de uma sala com menos de 8%, porque entrou, Irã, que é um dos países mais sancionados do mundo, né? Etiópia, enfim, todo respeito, mas é um país que tem um PIB per capita de $1.500. Tá certo? Então eu acho que foi o 7-1 diplomático, um dos 7-1 diplomáticos brasileiros, foi esse processo de expansão dos BRICS. Quanto você mais miniaturiza as ações das economias menores, mais você dá um epicentro para a economia chinesa, né? Quer dizer, você começa
a criar uma espécie de gravitação a partir de uma economia que hoje tem 20 trilhões de dólares, que é a economia chinesa. Agora, nesse pessoal de BRICS, você tem também atores, por exemplo, a Índia, do ponto de vista nominal, é a maior democracia do mundo. O número de eleitores que vão às urnas, né, recorrentemente. A Índia não é um país ocidental, mas é um país, enfim, pelo menos do ponto de vista, né, de método de governo, que nós chamaríamos de democrático, né? Então, uma das coisas que a gente deve evitar com os BRICS é imaginar que existe uma força coesa, bem arquitetada, que se responde pelo nome de Sul Global, né? Eu acho que Sul Global é alguma coisa da mesma maneira que boitatá, mula sem cabeça, saci pererê, existe mais na literatura e nos discursos do que na realidade. Esses organismos internacionais, né? A gente está falando aqui muito sobre geopolítica e de como ela tem se reorganizado a partir de movimentos determinados de alguns países. A gente falou muito do Trump no início. A gente vê muito pouco, e aí eu não sei se menos do que deveria, ou se é melhor que seja assim, a relevância dessas instituições, né? Então, da OCDE, da ONU, Conselho de Segurança, que vocês hoje, como é que vocês avaliam a atuação desses organismos? Quer dizer, eles ainda têm alguma relevância? Ou o que me parece é que eles vêm sendo desidratados, e aí o que a gente está vendo são atuações isoladas dos países, independentemente desses organismos? Quer queira, quer não, eu acho que é mais produtivo do que improdutivo. Todo dia você tem em Nova York o embaixador russo junto às Nações Unidas, tendo uma oportunidade de trocar ideias com o embaixador americano, com o embaixador da China, com o embaixador enfim, não acho França, que tem que ter a Reino extinção, Unido, eu né? acho que tem um custo. Agora você também não pode superdimensionar o que essas instituições podem fazer. É como se fosse um clube, o clube faz aquilo que os sócios querem, e nesse caso você tem alguns sócios majoritários. Isso vale para a ONU, vale para outras instituições também, por exemplo, Fundo Monetário Internacional. Você tem um sócio majoritário. Em alguns casos, essas instituições ajudam muito países. Por exemplo, o nosso principal economia da nossa vizinhança, que é a economia da Argentina, tinha um grande problema do ponto de vista da economia internacional antes do governo Milei, que era o seu passivo externo, né? Então, vamos lá, uma grande dívida internacional. Antigamente você tinha milhares de titulares dessa dívida. Foi a tentativa de renegociação desses passivos que a presidente Kirchner apelidou de os fundos abutres. Lembra dessa história? Houve como resultado disso tudo, uma miniaturização do número de credores. Um dos principais virou o Fundo Monetário Internacional. O que o governo Milei conseguiu fazer recentemente? Renegociar prazo, renegociar a taxa de juros com o Fundo Monetário, por conta do Fundo Monetário ter um grande sócio, que é o sócio do governo americano. Tá certo? Então, quer dizer, uma das dificuldades da principal economia argentina está mais bem equalizada do que estava no passado, como resultado das relações com essas instituições multilaterais. Agora, tem outras que foram para o ocaso, né? Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Quem é que fala disso seriamente? Organização Mundial do Comércio. Está num momento completamente escanteado. Tem outras que são muito meritórias. Por exemplo, a Cruz Vermelha Internacional. Eu acho uma coisa muito, muito meritória. Tá certo? A própria agência atômica. Ela tem assim, ela tem as dificuldades de exercer a sua função, mas você precisa daqueles técnicos que sabem como aquilo funciona, que vão lá, que vão inspecionar, que são minimamente olhados, aceitos como neutros. E essas instituições multilaterais assim, econômicas, né? Vamos lá, quando Keynes está olhando para o mundo nos anos 30 e nos anos 40, ele vê um déficit de cooperação. Ele vai defender que o mundo precisa de um banco de liquidez, que é o Fundo Monetário, um banco para reconstruir a Europa e desenvolvê-la, que é o Banco Mundial. Você precisa dessas coisas. Se você pegar, por exemplo, financiamento de longo prazo para infraestrutura, se o Brasil for a mercado emitir títulos ou pegar recursos, ele vai ter que pagar com a nota de crédito que ele tem. Muitas dessas instituições multilaterais têm crédito duplo A+, ou triplo A, ou seja, você mobiliza um capital de muito boa qualidade, muito barato, horizonte mais amplo. Então, mais uma vez, é imperfeito, é insuficiente, tem muitas falhas e o mundo é menos ruim com elas do que
seria se elas simplesmente deixassem de existir. Quer ver um exemplo interessante sobre isso, e que remete a um dos outros temas que você está aí na sua lista, que é o Oriente Médio. O Conselho de Segurança aprovou uma força de uma missão da ONU para fazer a transição em Gaza. E China e Rússia não votaram a favor, mas se abstiveram. Não vetaram, não bloquearam. É impensável que a gente tenha alguma decisão no Conselho de Segurança. Nos últimos tempos a gente não teve nada de relevância que pudesse sair. E saiu. Ou seja, nós vamos ter uma missão que tem a legitimidade e o peso da ONU, que essa é uma coisa que essas organizações servem, para dar legitimidade às coisas. Porque se você disse a ONU aprovou, você está dizendo 193 países aprovaram, então isso tem legitimidade. E esse é um exemplo pontual que, apesar de meio morto, vai ter alguma coisa. Claro, a missão vai ser extremamente complicada, não vai dar certo, e no final, se der errado, vão culpar a ONU. Se você tirasse a ONU da equação, os problemas de uma força internacional estabilizadora em Gaza para tomar o poder do Hamas, gerenciar o território e trazer segurança e ordem são gigantescos. E nenhum país quer participar direito disso daí. E não quer participar exatamente pela natureza da missão. Vai ter que lutar contra o Hamas? O Egito e a Jordânia querem mais uma força meio policial, não uma força de combate para tentar matar o Hamas. Então, como é que vai funcionar na prática se o Hamas detém as armas? E, claro, essas coisas acabam recaindo naquele que leva a bandeira, né, do título. Então, é a missão da ONU. Não só a ONU, como nenhum país do mundo, nem Israel, nem os Estados Unidos, nem a Arábia Saudita, nem o Egito, nem a Jordânia, consegue lidar com o que tem ali dentro. Então, é um problema impossível. Só que se a missão é da ONU, a culpa vai ser da ONU. E aí a gente entra talvez na questão aí do Oriente Médio. Mas é de fato impossível, assim, não... Como é que você vê a situação que talvez tenha sido, em termos geopolíticos, o grande evento aí ao longo desse... O maior sucesso. Assim, é que o problema é muito grande. E o sucesso a gente mede em etapas. A primeira etapa, que é conseguir a libertação dos reféns, é um golaço. Agora, a etapa final é acabar, resolver, reconstruir Gaza, tirar o Hamas dali. Se isso acontecer, o Trump não só merece um prêmio Nobel da Paz, mas uns 3. Porque o Obama recebeu o prêmio Nobel sem ter feito nada. E fazer isso que o Trump já conseguiu colocar de pé é uma façanha única. Por isso que eu tratei isso como um dos grandes acertos. Por que é uma façanha? Ele juntou um monte de país islâmico, não só os árabes. Ele trouxe a Indonésia, trouxe o Paquistão. Ele conseguiu forçar todos eles a finalmente colocarem uma pressão, principalmente aqueles que têm influência sobre o Hamas, que é o Catar, a Turquia, falar, olha, e virar e falar para eles, olha, vocês têm que fazer alguma coisa. E eles foram lá e fizeram. E colocaram a pressão no Hamas e falaram, a corda apertou. E só ele pode fazer isso, só ele conseguiu fazer isso. E só ele também consegue chegar para o Netanyahu e falar assim, olha, coalizão do Netanyahu, você não vai abandonar ele se assinar esse acordo de paz, porque esse era um dos medos. A coalizão do Netanyahu, que tem elementos mais radicais, ia falar assim, se você assinar esse acordo, o governo cai. Aí o Netanyahu perde poder, então ele não quer assinar o acordo. Aí o Trump entra na história e vira para a parte da coalizão dele e coloca eles na parede. Então ele coloca o Catar na parede, coloca a Turquia na parede, coloca o Hamas na parede, coloca Israel na parede, coloca os europeus, coloca todos os islâmicos, junta todo mundo e fala assim, eu quero um acordo. E deu certo. Óbvio. São várias etapas de um acordo muito difícil e complexo. A parte mais difícil de todas é o Hamas entregar as armas. E o Hamas não vai querer entregar as armas. E aí alguém vai ter que lutar contra o Hamas. E essa luta contra o Hamas é que Israel está fazendo desde o começo da guerra. E ela gera muitos problemas. Aí você perguntar para a Arábia Saudita, você quer ir lá lutar contra o Hamas? De jeito nenhum. Egito, você quer ir? De jeito nenhum. Jordânia? Também não. Indonésia? Eu mando soldado. Mas, tipo assim, eu não sei lutar contra isso daí.
Então, europeus, vocês querem mandar soldado? Não. Tá bom, então Israel pode lutar e quem for preso tem que ser exilado. Aí você pergunta para a Arábia Saudita, você quer receber esses terroristas do Hamas? De jeito nenhum. Então, o problema é impossível. Ele é muito difícil. Ele não é um problema de Israel. É um problema de todo mundo. É claro que Israel sofre mais e recebe o ônus também de lidar com o problema. Mas eu acho que, só para finalizar esse assunto, né, e eu acho esse um ponto muito importante, o Hamas ele tem uma estratégia tripla. Sempre teve uma delas. Não ser derrotado. Como é que eu não sou derrotado? Eu crio uma mobilização mundial para o conflito parar, ser congelado. E ele sempre conseguiu fazer isso. A opinião pública, a imprensa, todo mundo fazia tanta pressão. Essa pressão chegava nos líderes europeus, aí começava a chegar nos Estados Unidos, aí os Estados Unidos viravam uma hora e falavam para Israel, chega. O Trump é imune a essa pressão. E isso mudou o cálculo da equação. Porque o Hamas não conseguiu fazer a guerra parar. Que um objetivo é não ser derrotado. Segunda opção do Hamas, né, a segunda estratégia dele, é vencer Israel. Como é que ele vence Israel? Deslegitimando a existência de Israel. Nunca ele foi tão bem sucedido em ter tanta gente ao redor do mundo marchando e protestando pelo mundo, gritando Free Palestine from the river to the sea. Palestina livre do rio ao mar. Rio ao mar significa que não existe Israel. Então, se tem tanta gente no mundo gritando isso, Israel foi mais deslegitimado. Ou seja, o Hamas, nesse segundo objetivo, foi mais bem sucedido. E o terceiro ele vencer a guerra com a fundação e a criação e o reconhecimento do Estado palestino, onde ele continua no poder. E ele deu alguns passos na frente, isso com Reino Unido e França, reconhecendo a criação do Estado palestino, unilateralmente, sem ter chegado num acordo com Israel, mas o ponto principal foi ele não ter conseguido fazer a guerra parar. E aí ele percebeu que ele iria morrer. E isso é um mérito do Trump, não ser influenciado por essas questões. Ele alterou a dinâmica estratégica na situação. Então ele foi muito bem sucedido, é inegável isso. Tem um momento no debate entre o Carter e o Reagan, né, que é o debate que o Reagan vence de uma maneira cachapante, que ele diz o seguinte: escuta, sua vida 4 anos atrás, levando em consideração hoje, melhorou ou piorou? Então ele mostrava claramente para o eleitor americano que a situação tinha piorado e isso levou à vitória do Reagan. Se o Trump fizer a pergunta, né, escuta, hoje, do momento em que eu cheguei no 20 de janeiro até agora, o Hamas está mais forte ou está mais fraco? Está mais fraco. O Hezbollah está mais forte ou está mais fraco? Está mais fraco. O Irã como ameaça para outros países da região está mais forte ou está mais fraco? Então, ele tem métricas muito específicas. Eu acho até que tem um efeito positivo para os Estados Unidos de desempenhar um papel semelhante em outros tabuleiros, como é o caso do Rússia e Ucrânia. Ele tomou gosto por ser um peacemaker. Né? Ele gosta disso. Aliás, ele menciona. Até para coisas em que o papel dele é menor, como, por exemplo, Armênia e Azerbaijão, né? Mas ele tomou gosto por esse assunto. E, aliás, muitos dos membros do seu gabinete, em reuniões, acho que para obter também a simpatia do chefe, vão lá e vão dizer se o senhor merece, prêmio Nobel, né, tal. O problema é que nesses outros teatros, ele... Assim, a lógica do Trump, ele dá certo quando ele mostra força e inconsequência. Porque quando você está lidando com gente louca e forte, se você mostra que você é louco e forte, você faz eles ficarem com medo. Foi isso que aconteceu com o Irã, isso que aconteceu com o Hamas, e isso que está acontecendo com a Venezuela. Agora, quando você vira para um Putin ou para uma China e vira para eles e quer agradá-los, eles não percebem isso como amizade, eles percebem isso como sinal de fraqueza ou de tá liberado eu ir mais longe. E o Trump não tem usado essa estratégia com consistência contra a Rússia. Essa última proposta de acordo, aí, os 26, 28 pontos que foi colocado, ela é totalmente desfavorável à Ucrânia, deixa a Europa num lugar muito vulnerável e coloca o Putin num lugar muito confortável. E esse tipo de postura não vai dar certo.
esse cria um mundo mais instável, voltando para o começo da nossa conversa. Mas, professor, mas é verdade também que, digamos assim, no lençol freático das coisas, por exemplo, de 20 de janeiro para cá, os Estados Unidos aumentaram ou diminuíram sanções em relação... Aumentaram sanções. Do ponto de vista do fornecimento de armas, tecnologia e, sobretudo, drone, né, que tem se mostrado o grande instrumento da guerra do século XXI. Tem aumentado o fluxo para a Ucrânia. Acho que ele fez um investimento grande naquela reunião no Alasca, né? Que ele achava que talvez tivesse um dividendo a pagar mais rápido. O que eu acho é que ele já teve em lugares piores, mais pró-Rússia. Hoje ele fica oscilando, mas ele ainda não tomou a posição que fará o Putin vir para a mesa de negociação. E a reunião do Alasca aconteceu, não sei se você lembra da troca de posts na rede social do Medvedev com ele, e ele falando, estou mandando submarinos nucleares para ficarem na costa russa. Aí o Putin ligou para ele e falou, não, vamos fazer uma reunião no Alasca. E aí teve a reunião do Alasca. O Putin, ele reage toda vez que ele sente que o Trump vai dar um passo a mais duro. Ele responde a essa linguagem. Esse é o Putin. Então, o Trump ele ainda tem a esperança que ele vai conseguir conectar com o Putin, mas o Putin é o Putin, ele tem os objetivos dele. Tô aqui pensando, né, nesse rearranjo que vocês colocam. Eu vou voltar num assunto que a gente abordou no início, mas a impressão que eu tenho é que parece que todos os assuntos deste ano geopolíticos passam por Donald Trump. E aí a minha pergunta é, inclusive comparando com o antecessor dele na cadeira, né, o Joe Biden, isso tem a ver com a relevância dos Estados Unidos como nação ou com a predisposição do Donald Trump de protagonizar um novo momento geopolítico global? Porque até então, acho que na era pré-Trump eu teria como resposta dizer, olha, não, os Estados Unidos têm uma relevância global, né, e por isso está ali metido em todos os assuntos. Mas quando a gente compara o que foi o governo do Biden e agora o governo do Donald Trump, me parece que tem algo do Trump ali, de querer de fato perseguir esse legado, né? Eu acho que não dá para separar, né? Não dá para falar que é só um. Os Estados Unidos, é claro, a maior potência com muita força. E o Trump não faz as coisas de uma forma convencional. E ele acerta a mão em alguns momentos e erra em outros. O problema aqui é achar que ele acerta sempre ou que ele erra sempre. E que a disputa política ideológica polarizada vai nessa linha. E não é o que acontece. Eu acho que ele tem méritos em abalar as estruturas de como as coisas funcionam. Acabei de descrever aqui do Hamas uma forma que deu certo. Acho que abalar a estrutura de virar para a Europa e falar, vou te largar, acho perigoso. Acho que dá uma percepção de confiança no Putin, por isso que ele está invadindo o espaço aéreo da Polônia com 19 drones, entrando na Estônia com 3 caças, fechando o aeroporto de Londres, da Alemanha, de Copenhague, de Oslo. Tá fazendo isso por quê? Porque está percebendo que nenhuma dessas ações fez o Trump vir a público e falar, opa, eu não vou tolerar isso. Então, é um jeito diferente, não establishment, não normal, como o Troilo falou, né? Cheio de informalidades, é o Wittkov que vai lá negociar. E assim, o Wittkov foi bem sucedido na negociação ali no Oriente Médio. Mas as histórias e o que a gente sabe da negociação com o Putin é meio cômico até. Porque ele chega lá sem tradutor, você conhece bem isso, e aí o Putin oferece uma tradutora. Só que a tradutora é uma espiã russa. E assim, conhecida. E aí ele, obrigado. Ah, tá, então... Aí ela senta do lado dele, tudo que ele fala, ela traduz, e ela traduz o que o outro fala. Pelo amor de Deus. Nenhum diplomata vai numa reunião dessa, só que é a informalidade do Trump, é trazer um magnata
que não está acostumado com esse ambiente, que não entende que isso pode acontecer, para ir lá negociar. Às vezes pode dar certo, mas outras vezes você está num jogo mais sofisticado. Acho que o Trump abala tudo isso. Então, tem uma coisa do Trump, sim, mas se ele fosse o presidente, sei lá, do Brasil, ele não ia fazer esse barulho. A geopolítica ficou tão importante que, da mesma maneira que na economia você fala em microeconomia com foco no consumidor, na firma, e macroeconomia nos grandes agregados, é o momento da gente entender que existem dinâmicas microgeopolíticas e que ninguém se engane aqui. As dinâmicas microgeopolíticas têm imensa repercussão, mas elas tendem a se concentrar em arcos mais curtos de tempo, em geral coincidentes com mandatos eletivos em democracias ocidentais, 4, 5 anos. E você tem eventos macrogeopolíticos, que são aqueles que têm uma extensão geracional, então 20, 25 anos. Então, não há dúvida, a dinâmica microgeopolítica mais relevante em operação no mundo é Trump. Nós já conversamos aqui, Trumpulência, como eu gosto de dizer. Agora, daquelas que são macrogeopolíticas, que estão operando, né, numa extensão um pouco mais larga, por exemplo, essas mudanças demográficas, no qual você vai ter queda de população em 184 países, aumento em 9, mas no limite, nos próximos 25 anos, você acrescenta 2 bilhões de pessoas no mundo, não tem que ver com a presidência Trump. Né? O fato de que, cada vez mais, o crescimento das economias emergentes contribui elementos mais poderosos para a formação da demanda global do que o G7, o B7, não tem que ver muito com a presidência Trump. O fato de que você está redistribuindo, né, as origens de investimento no mundo. Né? Antigamente você queria fazer um projeto de infraestrutura, ou você estava numa crise de liquidez, você ia bater as portas de Nova York, Washington, Londres, Paris, Frankfurt. Hoje, se você é sério em relação ao acesso de longo prazo, você tem que ir para Riad, você tem que ir para Abu Dhabi, você tem que ir para Dubai, você tem que ir para Singapura, tá certo? Mudou essas coisas, tem menos que ver com a presidência Trump. Então, é como se você tivesse, né, um fluxo de trânsito em que algumas coisas estão operando, né, no nível da rua e outras estão operando num viaduto. Né? E é curioso que nessas de mais longo prazo, você tem muitas oportunidades para o Brasil. É interessante porque nesse período tão intenso em geopolítica, que foi a primeira Guerra Fria, foi justamente coincidente com o momento de maior crescimento da economia brasileira, 67, 73. Então, quer dizer, o Brasil pode ir bem em áreas do tempo que são pautados por geopolítica. E essas coisas estão voltando agora, na minha opinião. Agora, nós não temos um bom plano, não temos um bom piloto, não temos uma boa estratégia. Né? Pessoal, estamos caminhando aqui para o final do papo, mas eu queria retomar um assunto. Até eu vi, Léo, que você botou na pauta. Eu estava até pensando em trazer essa reflexão do João Landau aqui. Porque vai em linha com o que o Rock falou, né, o pensamento ideológico do mundo, né, para onde estamos indo. E a gente fez um episódio recente com o João Landau, gestor de um fundo multimercado, e a gente bateu um papo bem longo antes da entrevista, e eu resumi o papo com as democracias ocidentais estão falindo e quem está se sobrepondo são os países autoritários. E eu trouxe isso, a conversa começou com a seguinte pergunta. A democracia como uma ideia de governo, ela está morrendo? Outra forma de governo, ou esses governos mais autoritários, podem virar a referência para o mundo, tendo em vista esse crescimento? Como é que vocês veem esse debate, essa reflexão? Troiho já vi que me balançou negativamente a cabeça. Na minha opinião, por exemplo, o governo de Cuba é um governo autoritário. Cuba é um sucesso. O governo da Nicarágua é um governo autoritário. É um sucesso. Nós temos aqui um vizinho que até outro dia era a maior renda per capita da América Latina, que era a Venezuela. A Venezuela é um sucesso. Aliás, se você pegar o caso da China, né, de 1949, né, que é o ano da Revolução Maoísta, até 1978, que é o ano em que o Deng Xiaoping consolida o poder na mão deles e começa a implementar um processo de abertura,
a China, com os seus milhares de anos de confucionismo, a sua longa tradição de mandarinatos e excelência no serviço público, o fato de eles próprios se pensarem como o centro do mundo, né? Zhonghuo, o país do meio, o país do centro, o império do centro. Apesar de todo o planejamento, né, dos exercícios quinquenais feitos durante esse período do Mao Tse-tung, a China era um fracasso retumbante, né? Alguma coisa aconteceu de 78 para cá que mudou a China, né? Se você pegar também, por exemplo, esses países do Oriente Médio, alguma coisa aconteceu nos Emirados Árabes que fez aquele país se tornar mais do que um produtor de pérolas e de petróleo, certo? A minha impressão é que isso tem menos que ver simplesmente com o que hoje parece ser uma predileção para aqueles que falam assim, poxa, isso é fácil fazer, os chineses estão conseguindo fazer, ou outros países estão conseguindo fazer porque são regimes autoritários. Mas é verdade que você pode ter a emergência de boas práticas governamentais, boas políticas públicas, sobretudo voltadas para os interesses desse ou daquele país, num regime de democracia representativa, como é o caso do Ocidente, e em outros regimes. Tá certo? Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos são um país bem administrado. Minha tendência é dizer que sim. A ascensão de Singapura nos últimos 50 anos se deu por conta de uma boa administração? Eu diria que sim. O governo chinês, a China tirou centenas de milhares de pessoas, centenas de milhões de pessoas da pobreza, porque é um regime autoritário? Não, mas porque em determinado momento ela conseguiu extrair vantagem de um cenário internacional para o qual ela tinha uma boa estratégia de nação comerciante. Vai estar mencionado aí nos livros, né, que a gente recomendou, mas para essa virada de 2025 e 2026, Tiago, eu acho que tem um livro, dos 5 livros que eu recomendei, tem um que é mais importante que os outros. É o livro do Dan Wang, né, o Breakneck, né, sobre o Dan Wang ele é canadense, de origem chinesa, morou um tempo nos Estados Unidos, morou 6 anos lá na China, nós estivemos juntos numa ocasião. Ele foi o redator de tecnologia das análises da Gavekal Economics, e num determinado momento ele vai escrever um livro em que ele diz que, ele argumenta, né, o argumento central dele é que a China se tornou um estado de engenheiros e que os Estados Unidos são uma sociedade de advogados. E que, portanto, em linhas gerais, e com todos os problemas que essa generalização causa, os chineses conseguem construir soluções a partir de problemas e os Estados Unidos entram num sistema de vetocracia em que você consegue construir problemas a partir de soluções, né? O que eu acho que, mais uma vez, pensando aí em generalizações, traz imensos convites à reflexão por causa da nossa sociedade no Brasil. Então essa pergunta, você tem um bom governo, você tem um governo efetivo, né? Você vê, a Alemanha e o Japão eram países autoritários, até sendo derrotados dramaticamente no maior conflito militar que a história já conheceu. Tá, emergiram como democracias. A emergência deles se deu em regimes democráticos. Outras ascensões que nós vimos mais recentemente não têm sido com essas características. Agora, é porque eles são autoritários? Não. Porque você tem um monte de... Os exemplos de fracasso, né, de êxito econômico em países autoritários, em regimes ditatoriais, é muito mais numeroso do que os exemplos de sucesso. Eu acho que, assim, é impossível você fazer escolhas de um bom governo. Porque, assim, por trás da ideia que tem um bom governo, a gente está reduzindo a política, né? A gente está falando que são escolhas técnicas. Um bom governo é técnico. E, no fundo, nunca é só técnico. Porque tem que ter uma discussão. Qual é o valor mais importante aqui? Igualdade? Liberdade? Prosperidade? São valores que só podem ser discutidos na política. E no regime autoritário, ele não discute esses valores. Ele simplesmente estabelece da cabeça de alguém. E claro, quando as pessoas estão em situações de extrema pobreza, como a história da China,
você trazer alimento é uma necessidade primordial. Mas não é a única necessidade que você vai precisar para o resto da sua vida depois. E aí você vai ter que começar a ter outras vontades. E essas outras vontades você não vai poder dizer e falar assim, não, mas peraí, mas isso não é só importante para mim. Para mim é importante que eu fui lá e construí essa casa aqui e ela tem um significado. E eu não quero que passe uma linha de trem em cima dela porque você decidiu que tem que passar, entendeu? Eu quero discutir, eu quero bloquear isso. E aí sim vem os movimentos de veto. Claro que você não está falando nesse nível, você está falando num nível maior, mas é que eu acho que nenhuma discussão econômica ela é puramente econômica. E a gente teve um podcast que a gente falou uma boa parte, acho que um primeiro ou outro que eu falei aqui, acho que um dos primeiros que eu vim aqui, a gente perdeu uma boa parte da conversa só falando disso. Porque até uma tomada de decisão racional, uma tomada de decisão racional, ela vai pensar no quê? Custo e benefício. Custo, talvez a gente concorde com facilidade, mas não é tão simples assim. Você vai dizer, perder saúde, perder vida e perder dinheiro é custo? Nós vamos os 4 concordar. Mas você perguntar para o Zidane, na final da Copa do Mundo, quando ele foi lá e deu a cabeçada no jogador italiano, o que é custo? Os valores dele fizeram ele classificar custo uma coisa que para outras pessoas de outras sociedades, civilização e cultura não identificariam como custo. Era o último jogo dele, era a final da Copa do Mundo, era o final da carreira dele, por que raios que ele foi lá e deu uma cabeçada no outro e foi expulso? A gente sabe por quê. Porque o jogador italiano foi lá e xingou a irmã dele. Isso fere a honra dele. Ou seja, a percepção de custo para ele não era ganhar a Copa, não era encerrar a carreira dele muito bem. Era não fira a honra da minha família. Ou seja, a tomada de decisão econômica, custo e benefício. Custo está associado com valores, benefícios mais ainda. Você gosta de viajar, eu gosto de dinheiro no banco, você gosta de carro, você gosta de casa, cada um quer um benefício diferente. Não tem como a gente ter uma condução de uma sociedade sem a gente discutir o que essa sociedade quer. E um regime autoritário, ele não tem esse espaço para essa discussão. Então, eu acho que, em última instância, ele não é um regime que pode dar certo. Por outro lado, a maior parte da história da humanidade não foi democrática. Não existia a democracia que a gente conhece hoje. Mas a gente também não teria evoluído e chegado no lugar que a gente chegou. O que está acontecendo é a tal da ideologia e do problema político que a gente citou ali numa outra linha, aonde os países que têm a democracia e essa discussão do político é permitido, eles perderam um elo comum, que é o elo do interesse nacional, do bom senso, do interesse da nação, da nossa grande família, não a família do meu sobrenome ou do seu, mas a nossa família brasileira. E isso tudo está se perdendo porque nós temos ideologias muito divisivas, né? Que separam para conseguir ganhar espaço político, que é uma estratégia super funcional, dividir para conquistar, divide and conquer. Então, eu acho que esse que é o problema. Mas eu diria, você não consegue produzir um equilíbrio saudável entre prosperidade econômica, bem-estar social, liberdade, criatividade, vazão humana, como na democracia. Porque não adianta só entregar, o crescimento chinês é maravilhoso. Vai chegar uma hora que o chinês não vai aguentar ter a casa dele ser demolida no minuto que o governo estipulou. Porque aquilo tem um valor para ele. E que tipo de vida é essa, entendeu? Tá bom que você está crescendo economicamente. Tanto que quanto mais crescer economicamente, mais protesto vai ter, mais as pessoas vão ter acesso à educação, mais problema vai surgir. Então, eu não acho que é sustentável no longo prazo. Eu acho que a gente está olhando também com uma admiração no Ocidente ou nas democracias para esses modelos, porque o nosso modelo está em crise. Mas a causa da crise do modelo democrático no mundo
não é necessariamente porque o modelo ditatorial é mais eficaz ou eficiente. E sim porque tem uma contaminação, um vírus interno aqui no nosso modelo que a gente não conseguiu colocar regras, rédeas, porque são muitas transformações juntas ao mesmo tempo. Isso aconteceu ao longo da história. Falei isso no meu TEDx de Lisboa. Inclusive, depois eu vou te mandar para você dar uma olhada. Eu faço uma relação histórica, né, com o que aconteceu antes da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, e o que está acontecendo hoje. E transformação tecnológica gera ressentimento e instabilidade social, de valores, de crenças, gera medo, gera pânico. Medo e pânico ativa ideologias muito loucas. E aquela ideologia muito louca do ressentimento, que antes era a ideologia da esquerda, ela também está virando uma ideologia da direita. Surgimento de figuras como Nick Fuentes, nos Estados Unidos, Tucker Carlson. Essas figuras, eles são adoradores de Hitler. Literalmente. Esses caras, eles são uma nova direita que está surgindo. Existe uma cisão dentro do movimento MAGA. E isso está ficando muito claro. E qual é o discurso dessa direita radical lá dentro? É o mesmo da esquerda. Somos vítimas de um sistema, de uma elite. Escuta a entrevista do Steve Bannon para Economist. Você fala, esse cara é de direita? Ou ele é de esquerda? Ele é um marxista? Não, ele é contra elites. Você fala, peraí, mas esse discurso da elite não era o discurso da esquerda? Então, enfim, assim, eu acho que a democracia precisaria sobreviver. Nós vamos viver num mundo pior se a gente tiver que sucumbir aos regimes autoritários ou totalitários. Profundo, interessantíssimo. E nosso tempo, outro podcast. Né, nosso tempo está acabando. Leopoldo, quero saber se você tem uma pergunta final com cara de ping-pong. Eu separei uma perguntinha só. Você tem alguma que você quer fazer? Não, eu vou guardar 30 segundos para fazer de novo o merchan do livro das indicações deles. Então, já faça agora. Então. Posso fazer? Então, lembrando que se você quiser baixar o e-book com as indicações de livros do Professor Roque e do Marcos Troirro, o link está aqui na descrição do vídeo. Você vai colocar lá seu e-mail na página e vai receber direto no seu e-mail o e-book. São 9 livros indicados por Marcos Troirro e por Professor Roque. Eu já li 2 deles e acho que dá para você ler uns 3 até o final do ano. Então, pô, que maravilha. Então não vai ter o... muito bom. Você já leu 2, mas você não tinha lido antes. Não, 2 eu já li. Um eu já tinha lido lido antes. na vida. Não, um já tinha lido na vida, não, um quando eu li você a partir recebeu a das nossa indicações. lista. Tá bom. Bom, mas um você já leu. Então não vai ter as indicações do que a gente sempre faz no final. A gente trocou por esses 9 livros. Um já foi dado spoiler. A pergunta que eu tenho aqui, sempre que a gente fala com o investidor, a gente quer saber, qual que é a empresa para investir agora, o ativo para investir agora. Aí trocar isso para ao invés do stock picking, o country picking. Olhando para a geopolítica, qual que seria o país que a gente deveria estar atento? Pode ser um país já grande que pode manter o seu protagonismo, ou até um país que pode emergir nesse cenário geopolítico. Olha, apesar das coisas que eu falei, né, dos desafios que a gente tem, eu acho que o Brasil está num lugar muito especial. Eu realmente acredito que se a gente fizer tudo para dar errado, a gente não vai explodir de dar certo, né? Explodir assim, não vamos decolar e ser um grande foguete, que a gente nunca consegue fazer isso. Mas a gente não vai ficar ruim. Ao contrário, nós vamos ficar bem. Mesmo com todos os problemas, mesmo com mais um mandato do governo que a gente tem hoje, eu não acho que eu acho que o Brasil está colocado num lugar muito favorável. Eu não vejo nenhum outro país num lugar tão favorável. Talvez a Índia é um país que eu olharia com atenção, mas ela está tendo que se equilibrar num lugar difícil. A gente não falou disso, mas ela está numa situação complicada. Porque ela tem que tomar um lado, todo mundo quer que ela tome um lado, o Trump pegou pesado demais com ela foi lá e flertou com o outro lado. É uma coisa estranha. Isso não quer dizer que ela está caminhando totalmente para aquele lado, mas
tá mostrando que a Índia vai ter mais dificuldade de se acertar nesse tabuleiro. Já anotei aqui, próximo episódio, Índia. E legal ver uma mensagem positiva do professor Roque, porque sempre que eu faço episódio com ele, eu saio um pouco mais deprimido. Hoje já saio feliz com o Brasil. Acho que a presença do Troirro deixou o Roque mais... Mas eu sempre acho que o Brasil não vai ser tão ruim assim. Eu acho que a gente não decola, entendeu? E é uma tristeza não decolar. Mas a gente não afunda. Uhum. E você, Troirro? A Índia ultrapassou esse ano o Japão, né, como quarta maior economia do mundo, então eu acho que ela vai continuar na sua ascensão. Emirados Árabes, você tem o meridiano de Greenwich, mas tem um outro meridiano do mundo, né, em que você tem uma confluência de praça financeira, ponto de encontro, epicentro logístico. Eu acho que os Emirados Árabes estão desempenhando um papel dessa natureza. Acho que a Turquia vai ter um jogo muito... A Turquia, que é um país que não é bem administrado macroeconomicamente, né, mas cresceu a sua importância geopolítica. Você tem o Brasil. Né? O Brasil, sabe o que o Brasil é? O Brasil está num cabo de guerra. Sabe aquele jogo de cabo de guerra, né? Você tem gente que puxa de um lado, puxa para o outro. Né? Quer dizer, você tem a geopolítica puxando o Brasil para o lado certo, ou seja, tem muita demanda, né, por segurança, previsibilidade alimentar, energética, tem essa coisa agora das terras raras, não é isso? Você ainda tem os efeitos multiplicadores positivos das reformas que foram feitas agora há pouco, né? A reforma tributária, a reforma da Previdência, você teve o marco do saneamento, isso ainda gera um efeito positivo, só que você também tem um país que está sendo administrado apenas com o olho no ciclo político-eleitoral, né? Que quando você olha para coisas do tipo assim, está crescendo a carga tributária compensatória do PIB, está aumentando, né? A meritocracia no Brasil está aumentando, está diminuindo. Então você tem índices que não são tão encorajadores puxando o cabo de guerra para o outro lado. Agora, se tem um ambiente, né, mais uma vez, um ar do tempo, né, uma moldura para o Brasil decolar, é essa que está rolando no mundo agora. Com certeza. De vez em quando eu gosto de dar esse exemplo, né? Muitos de nós, na adolescência, outros até depois, jogavam aquele joguinho War. Sim, não é isso? Claro. Grande jogo. Então, muitas das regiões do mundo que estavam muito pujantes, né? Estão agora mais fracas, menos atraentes, menos sedutoras, e isso acaba aumentando a atratividade relativa do Brasil. Se a gente somar isso que você falou, né, do contexto e tal, que a gente está falando, com um resultado diferente, a chegada no poder de um líder no Brasil não populista, aí o Brasil decola. Pelo menos por 8 anos. Oremos. Confesso que nessa rodada de entrevistas especiais que a gente fez ao longo de novembro, essa e a com a dobradinha Marcos Lisboa e Marcos Mendes, eu pensei que iam ser as que eu ia sair um pouco mais pessimista, mas saio com um ar renovado aqui. Gostei do que eu ouvi. A situação é complexa, mas a gente consegue ver possíveis oportunidades. Espero que vocês tenham gostado desse encontro. Ficamos muito felizes de fazer essa união. Obrigado, Troirro. Obrigado, Roque. Prazer estar aqui. Leopoldo, que estreia. Mandou muito bem. Parabéns. Obrigado pela oportunidade. Pô, abrilhantou aqui o lado da bancada. Parabéns pelo trabalho com o The Report. Se você não assinou o The Report ainda, vai lá e garanta a nova edição sobre criptomoedas. E tem as outras edições, as outras 5 edições que estão lá. E esqueci de pedir no começo do vídeo, mas reforço agora. Se inscreve no canal, estamos quase em 600 mil inscritos, então, pô, ajuda a gente a chegar nessa marca histórica para o Market Makers. E, bom, você já sabe, toda terça, quinta e domingo eu tô aqui, às 18 horas, sempre com alguém muito mais inteligente do que nós do outro lado da bancada, para abrilhantar nosso conhecimento. Até a próxima aí, tchau!